debate qual era o assunto. Mas tu queria a minha planilha, não é isso? Isso. Tá, então tá aqui. Pega a minha planilha, tá? Entende e aprende. Frases fortes. Gostou, Guti? 11:06. Parabéns, Rogério Amaral. Você foi um herói. 11:06, a hora certa é Unidos. A casa da Volks na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. Recado da Stara antes da bola rolar nesse debate desta segunda-feira, hoje 21 de julho. Qual é o recado? De 2025. Recado eu recebi do meu querido Cristiano Silva ontem. Recebi recadinho dele. O Cristiano, como dá a letrinha, né? Que homem metido. Ontem foi a vez do Pedro e do Alan Patrick que dá a letra com a camiseta. Tu viu? Confiança que nasce no campo. Máquinas agrícolas Stara, com tecnologia de ponta para a sua lavoura. Produzir ainda mais e melhor. Bom, o Rogério falou do Pedro. O Pedro voltou, foi um dos assuntos da rodada, mas isso a gente pode até falar lá na sequência, porque para nós, embora ele tenha se entendido lá e pedido desculpa para o grupo de jogadores do Flamengo e para o técnico do Flamengo, é um assunto mais rubro-negro. Mas é o assunto da rodada, né? Viu como ele é um cara importante? Porque a camiseta... Só que não tinha nenhum recado, né? Foi brincadeira do Cristiano. Ele falou, isso é pra ti, Rogério? Sim. O que estava escrito embaixo da camiseta? Ou seja, nada. Nada. Não, hoje não. Hoje é um dia que eu como teu primo, sou obrigado a dizer, hoje não te manifesta contra o Alan Patrick, seja oportunista. Não vai no dia que o cara jogou aquela bola ontem. Não, mas aí é que tá o fato. Eu não sou oportunista. Eu não sou oportunista, exatamente isso. Tu é um implacável perseguidor em qualquer situação. Não. Jogou bola ontem. Não, eu reconheço, e nós vamos entrar nesse assunto também, só que aí eu quero que seja uma análise ampla, né? Não restrita, só de fricção. Não, mas a análise ampla diz o seguinte, o Inter jogou um primeiro tempo muito bom, capitaneado, liderado, comandado tecnicamente pelo Alan Patrick. Essa é a análise ampla. O segundo tempo todo o time caiu e aí, bom... Eu gosto muito do também futebol... capitaneado pelo Alan Patrick. Ou seja, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Vamos combinar. Eu gosto muito do futebol do Alan Patrick, e isso não é segredo para ninguém, mas penso que ontem teve um jogador que se destacou mais do que ele no time do Inter. Foram 3 destaques ontem. Chamado Thiago Maia. Thiago Maia como primeiro volante, eu gostei muito da participação dele e pode ser aí uma boa notícia para o Roger na sequência das competições importantes que o Inter tem pela frente. O Thiago Maia, ontem sim, me convenceu como primeiro volante. Eu achei que ele foi muito, muito bem. Ao contrário do Bruno Henrique. Esse é o problema. É muito céu e muito inferno. Não tem terra no meio. Eu não acho que o Thiago Maia que foi tão bem assim ontem, mas também não acho que ele estava tão mal. Perto do que ele já jogou, nossa, é uma diferença gritante. Eu acho assim, enquanto não vier um segundo volante, eu Gutierrez, coloco as minhas esperanças no Richard. Coloco, mas eu não tenho garantia nenhuma, tá? E nisso vai permitir que eu coloque o Thiago Maia na segunda função. Aliás, o Botafogo contratou o volante, né? O Danilo, né? Exato. O Danilo é esse cara que marca, é mais alto. Se precisar dele à frente, ele vai. Sai jogando bem. O Alan Patrick não foi no segundo tempo, aquele que foi no primeiro, mas todo o time não foi. Isso, é bom dizer. Esse é o detalhe. Teve uma questão... todo caiu no segundo. Então o time todo ajudou o Alan Patrick no primeiro tempo também? Não, ninguém se ajudou no Eu acho que não é nem ajudar, é compensar, e isso funciona no Inter. Eu achei que... Para mim, o principal ponto assim, de diferença entre o Inter contra o Vitória, do Inter contra o Ceará, e aí primeiro tempo mais especificamente... foi a concentração do time do Inter, a tal da corda esticada, que eu odeio admitir, mas tem que ser. É nítido. Quando o Inter tá com a corda esticada, sai jogo. A linha defensiva toda completa, os laterais são bons. São bons laterais. Não são os melhores do mundo, mas são bons. Eu falei isso ontem. Não interessa se o Scaloni não chama, se Bielsa não chama. Eles são bons jogadores. E servem no nível que a gente tem alto de futebol brasileiro. Então tem várias coisas legais do Inter, mas teve um segundo tempo preocupante. Isso aí. Teve, de novo, um Bruno Henrique abaixo na intensidade, em que pese ter jogado bem a primeira etapa, na segunda ele já volta morto. Mas como todo mundo, né? Exatamente. Como todos. No primeiro tempo?
Mais ou menos, não, também não. Eu dei asterisco para ele. Forte, hein, bruxo? Eu dei asterisco para ele. Por que tu acha? Não, eu acho Ele que o Bruno errou o gol. Henrique, ele destoou dos demais. Eu gostei de todo o time do Me relata o gol do Internacional. Me relata o gol do Internacional. Não, é uma roubada de bola dele. Ah, uma roubada de bola dele. Aí sim. Mas o mérito maior do Borré, né? Aí a gente vai... O maior do Borré. Assim, o Borré, quem tira a bola do Pedro Henrique, tá, no meio de campo, quem tira a bola do Pedro Henrique no meio de campo, quem vai para a dividida com outro jogador do Ceará, tá? Isso não importa. Importa o Borré que pega a bola e vai... Pedro Henrique, mas que o pelo amor de Deus. O lance antes da escapada do Pedro Henrique até ele perder a bola. O gol que ele... Era o Borré do lado direito. Sim, mas... Que eu já tava até preparando o comentário para dizer, ele não pode ficar aí. Só que no fim o cara deu certo. Mas é uma transição, é uma roubada. Qual era o meio-campo do Internacional? Era com o Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick. Não. Desculpe discordar. O meio-campo do Internacional era Thiago Maia, Bruno Henrique e Wesley. Ataque do Internacional era Borré, Alan Patrick, e Carboneiro. Exatamente. Quando a bola é pegada, vai o Wesley para a ponta e o Alan Patrick. Sim, tudo bem, mas quem compõe o meio-campo... Porque o Alan Patrick voltou várias vezes. Voltou na intermediária, mas a disposição tática é o Alan Patrick na frente. Não, esse é o Inter sempre. Ele tá sempre ali o Borré caindo para a direita como atacante. Meias hoje em dia ficam próximos do centroavante. Exatamente, é isso aí. É a posição do Cristaldo que também fica. Exatamente, tem que ver a movimentação depois. Né? E o Wesley faz. Por isso que eu elogio o Wesley. Porque, em primeiro lugar, ele já está jogando deslocado e não é de agora. Ele está jogando deslocado pelo lado direito, quando a preferência dele é jogar pelo lado esquerdo, e foi onde ele teve os melhores momentos, inclusive no Internacional, pelo lado esquerdo. Ou seja, ele está se sujeitando, inclusive entendo com prejuízo próprio, tá, de jogar pelo lado direito para favorecer, inclusive, essa composição ou recomposição, como queiram, de meio, para que o Internacional tenha o Carboneiro mais adiantado, pelo lado esquerdo, que seria o dele, o Wesley, e mantendo o Alan Patrick mais à frente junto com o centroavante, que no caso foi o Borré. Então, eu reconheço isso no jogador, assim como eu reconheço, por exemplo, do Wagner Leonardo, que também está se doando para a equipe no momento que precisa. Mas, sem dúvida alguma, se perguntar onde tu quer jogar, o Wesley vai dizer, eu quero jogar do lado esquerdo. Foi perguntado e ele disse ontem isso. Exatamente. E tá certo, né? Os caras têm que falar a verdade. Tá então suando, é por isso exatamente, por isso que eu dou o grande desconto para ele. E o Bruno Henrique fica nessa aí, é o futebol dele. O Guti foi muito feliz quando analisou o lance específico de que o Bruno Henrique perdeu o gol. Perdeu o gol, realmente perdeu. Mas ela quica antes e vem, quase por contrapé dele, contrapassada. E quantos atacantes de ofício, centroavantes de ofício? Um gol assim contra o Flamengo igual. E quantos centroavantes de ofício de marcar gol que nós já vimos perder gols assim por conta disso? Eu gostei do que disse o Roger ontem, entre outras coisas, que a sala dele está sempre aberta, os jogadores vão lá, falam, explanam suas ideias, e às vezes você fala o que quer, também ouve o que não quer e vai ouvir. E foi o caso que ele falou do Tabata. O Tabata era um cara que joga mais Alan Patrick, ele está usando mais de ponta. Sobre o jogo de ontem, eu achei o primeiro tempo do Inter razoável e o segundo tempo... foi bom, Cristiano, eu acho. Não achei tão bom. O finalzinho foi um pouquinho pior. Só que é o seguinte, tu tá ganhando de 1-0 e tu tá dando chance de perder uma vitória em casa, como foi contra o Vitória. Quer dizer, contra o Vitória, tu estava empatando, fez o gol no final. Ontem tu fez o gol e o Ceará deu uma truviscada. Eu acho que é importante arrumar esse setor de meio campo ali na frente da área. Acho que o Thiago Maia, enquanto tem perna, joga bem como volante. Perfeito. E depois, quando acaba a perna, Thiago Maia, Bruno Henrique, aí começa, sai, entra, sai. E tu sofre muito risco. Eu não acho legal isso aí. Então, acho que esse, para mim, hoje... é o modelo que o Roger tem que ajustar, da defesa para trás, nessa situação, quando o time, às vezes, vai para o ataque e fica exposto, nessa transição contra. De resto, mais 3 pontos, né? 6 disputados, 6 conquistados. Não, e assim como o Roger disse que
estar mal na tabela prejudicaria até mesmo a confiança para as Copas, o contrário é muito bom. Se tiver razoável na tabela, sem aquele fantasma do rebaixamento, não precisa estar lá em cima, não é o caso mais. Mas a perna já não pesa mais. Não, a gente pode preservar, o Roger não gosta muito de preservar. Não, mas aí tu pode mexer no time, tu pode fazer ajustes e tu vai com mais confiança. Porque imagina num pré-jogo contra o Flamengo, sei lá, tu tá com um desconfortinho no tornozelo do Alan Patrick. Não, mas vou ter que forçar porque a gente tá lutando contra o rebaixamento. Agora já é diferente. E o próprio Roger falou, que nem disse o Cristiano, já tem um Tabata para substituir. Para mim, a principal evolução do Inter é um problema que vocês ouvem eu falar muito. Ainda carece a defensiva melhorar. Mas a transição ofensiva do primeiro tempo do Inter foi muito boa. Saíram várias jogadas de gol, inclusive. O Inter fez 25 minutos iniciais melhores que o jogo contra o Vitória. E com a participação de todos. Carboneiro, o Wesley participou, não melhor do que os outros, mas participou. Alan Patrick nem se fala, dando essa transição. E os laterais, né? Os laterais são o jogo do Inter é fora do bloco. Por isso que eu não tiraria, ontem no segundo tempo o Bruno Henrique. Eu não tiraria o Bruno Henrique ontem. Mas no cansaço... Mas tudo bem, mas ele estava com a língua de fora. Sim, mas é evidente que ele vai estar cansado. Evidente que esse jogador vai estar cansado. Por quê? Porque ele tem um volante que está atrás dele, que é o Thiago Maia, tá? E ele tem um meia que está lá na frente, longe dele, que é o Alan Patrick. Em alto nível, o Bruno Henrique vai aguentar 60, 65 minutos. Não, tudo bem. Depende da parceria dele. Depende da parceria dele. Se continuar dessa maneira, é evidente que ele vai ser o mais desgastado. Mas esse é o meu argumento para, por hora, tirar ele do time. Porque se eu for excluir as parcerias, eu tiraria ele. Não que ele não preste, que ele não saiba jogar, nada disso. Mas se, por exemplo, o Richard entra no time do Inter e segura a bronca, como o Roger bem falou, que é um cara de estatura... Sabe quem é que vai morrer? Aí é que tá. Vai morrer o Thiago Maia. Ele vai tirar um dos dois. Vai morrer o Thiago Maia, mas não adianta. Segundo, o Inter vai ganhar no segundo. Enquanto você tiver essa... E o que o Roger fez, inclusive, no segundo tempo, para tentar corrigir o que, no meu entendimento, ele errou. Mesmo que estivesse cansado, porque o que nós vimos quando entrou o menino? Entrou com muita... Parecia o Igor Serrotti, o Luiz Otávio ontem. Deu 2 enxadadas e tirou 2 minhocas direto. Depois ele podia ter levado o amarelo no primeiro lance dele. Tá? Então, eu não teria feito essa alteração. Depois o Roger até disse na coletiva que tinha pensado em poupar o Alan Patrick, não sei o quê. Eu entendo que deveria ter poupado o Alan Patrick. Porque ali o Alan Patrick já não deu mais a resposta. Aliás, no segundo tempo, fora aquele lance do início do segundo tempo, ele não teve mais nenhuma contribuição. Ele voltou, e eu digo mais, tá? Elogiando com todos os méritos, né, como eu dou para ele que fez o gol e teve uma movimentação intensa até a marcação do gol, não é? Reconheço a jogada do Borré e não desconheço, né, o mérito do Bruno Henrique também, tá? Porque é um combo para se fazer, porque se não tivesse o Bruno Henrique tomado aquela bola, o Borré não tinha recebido e não tinha feito a jogada para o Alan Patrick. Mas depois do gol, que foi o quê? O gol foi o quê? A 20 minutos? 22 primeiro tempo. Depois você não teve mais nenhuma jogada. O Alan Patrick volta para a zona de conforto. Até uns 30 o Inter manteve bem, assim, depois deu uma baixada. A questão do Bruno Henrique é a seguinte, o Bruno Henrique está há quanto tempo? 2 anos, 3 anos no Inter? 2 anos, chegou em 2023. Meados de 23. Qual foi o grande momento do Bruno Henrique, assim, que tu vai ser titular incontestável? Nunca teve. E a maioria do tempo ele foi reserva. Tinha Fernando, Thiago Maia. Ele era reserva. Teve uma época que eu chamava ele de patinho feio, lembra? Que ele se dava... Ele era reserva do Johnny do Arangues. Né? Aí ele entra, joga é bom reserva, tá? Só que nunca foi titular incontestável do Inter. E continua não sendo, tanto que eu acho que ele sobra. Não vai ser. E não vai ser, e não vai ter contrato renovado. Porque tu botar... Tem um cara da bancada que gosta de fazer relação custo-benefício, mas esse aí ele não fez ainda. Eu vou correr na frente dele. Na relação custo-benefício, não está aprovando, ele se torna caro. Então ele não vai renovar no final do ano. Eu não sei qual é o salário dele,
tá? Para a gente ter essa relação, Cristiano. Eu sei, mas não posso falar por causa da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas então qual é a suspeita que se tem? 1 milhão. Não, a suspeita é o seguinte, ele é um reserva caro. 1 milhão? Eu não tenho suspeita, eu tô dizendo que ele é um reserva caro. Confia em mim, vai por mim. Tu acha que o Bruno Henrique é barato? O cara estava na Arábia. Eu não acho que seja barato, mas eu discordo só dessa relação com os benefícios. Mas então vamos tirar isso aí. Eu vejo que ele está sendo extremamente útil para o Internacional. Porque eu acho que esse aí não... a questão do salário não é o debate. Eu só dei uma estocadinha no Zé, mas também já estou saindo fora. O Bruno Henrique nunca foi titular. Esse cara não pode sair do time, tem que arrumar uma vaga para ele. Nunca foi. Então eu acho que agora discutir o Bruno Henrique... tá quebrando um galho porque não tem, mas vai chegar, e quando chegar, se jogar bem, né? São duas situações. Tem que contratar e o cara tem que jogar bem. Senão ele vai continuar jogando. Mas aí ele não é a solução. Como não é a solução? O Brian Aguirre também não era a solução. Não, o Brian Aguirre se tornou solução. Tudo bem. O Bruno Henrique não se torna solução. Porque o outro Bruno... ele se lesionou, porque senão talvez já tivesse o Brian Aguirre sido dispensado. Tá, mas é que daí a gente não pode comparar os tempos de oportunidades que tiveram os dois para o Bruno Henrique seguir não demonstrando nada. Mas depende a ótica. Isso é uma avaliação que tu faz, que ele não está demonstrando nada. Porque o Brian Aguirre foi uma situação de começo. Para mim ele demonstra. Atenção, veja bem, a gente tá aqui, há 2 anos. Nós, como todo o povo brasileiro, somos extremistas. Eu não estou dizendo que o Bruno Henrique... Eu sou bastante. Eu não... Sim. Ninguém percebeu. Eu não estou dizendo que o Bruno Henrique é um jogador que tu tem que pegar e botar na turma da Ave Maria. Não. Eu estou dizendo que o Bruno Henrique, ele está sendo útil, mas não é a última bolachinha do pacote. Claro. É só isso que eu estou dizendo. Como para mim, nenhum dos jogadores do Internacional, do elenco, sejam titulares ou não, é a última bolachinha do pacote, nenhum deles. Opa, Fernando tá fazendo uma falta para mim, é a última bolachinha do pacote, mas não tem. Bem, mas quando eu digo última bolachinha do pacote... Bernabé, lateral direito. Talvez a nossa interpretação de última bolachinha do pacote, a tua seja no time do Internacional, e a minha é num sentido mais amplo. Eu tô dizendo que eu não vou chorar como único colorado deste prédio se o Bruno Henrique não ficar no ano que vem. Mas o Fernando fora do time já tá... Aí já vai dar uma preocupação bem desconfortável. O Thiago Maia, se sair, eu vou dizer assim, vou pegar aqui, porque é um setor que é o ponto nevrálgico do Inter ali. Eu te entendo. Em relação ao Internacional de hoje, tu vai chorar o Bernabé, se o Bernabé sair, ok. Mas de repente tu não vai chorar Borré, Valência, não vai chorar. Mas aí eu tenho Ricardo Matias. Entendeu? Claro, porque tu tem meia dúzia, se o Wesley, time, tu vai chorar. Que ontem a informação, 8 milhões de dólares de um time da Liga Norte-Americana, Portland, e o Inter não quis porque ficaria só com 4, porque ele tem 50%. Sim. Esse Wesley de hoje, eu não choraria por 4 milhões de dólares. Sim, mas esse Wesley de hoje, eu falei... Agora eu escutei que é importante isso. E tal. É o desconto que tem que se dar. O Internacional tem Carboneiro sob contrato até quando? Até o final desse ano. Até o final desse ano. Tem o Valência até quando? Até o final do ano que vem. 30 de junho de 26, Valência. Pois é. Então, o que tu vai fazer? Tu mantém o Carboneiro até o final do ano e vende o Wesley. E aí, o Carboneiro é outro que eu não choro também. O Carboneiro, o Inter tem comprado o Racing. Eu também não sei. O Racing tá pedindo, acho que é esse valor aí, 4 de dólares. Aí tu dispensa um jogador que já te deu, né, não só apenas no Campeonato Gaúcho, mas te deu também em Campeonato Brasileiro. Mas ele não é o que foi o ano passado. Né? Mas como é que vai ser, Cristiano? E o histórico dele... Como é que vai ser? O histórico dele é esse nos outros times. Ele arranca maravilhosamente bem... e depois não vinga na outra temporada. Mas aqui, se a gente pensar, ele não arrancou maravilhosamente bem. Ele foi ser maravilhosamente bem depois com a chegada do Roger e com a ascensão do Bernabé. Bem lembrado. Entendeu? Então, na composição. Não vinha bem com o Cudê, nada. O Cudê afundava todo mundo, que recuperou. Dito pelo Wesley, quem fez eu jogar, conversou comigo, foi o Roger Machado. Tudo bem. Dito pelo Wesley. Mas o Wesley, naquele... E muito bem recuperado por Rogério Amaral. Naquele... Inter do Cudê, que por muitas vezes jogou muito pouco, o Wesley já desbancou o Wanderson ali.
O Roger, ele potencializou ainda mais. Bom, que Pô, tu não lembra do golaço que ele fez contra o Corinthians? Tá, mas hoje, Era com o Cudê, não era com o Roger. Tá bom, mas aí, cara, o Cudê pra mim é uma porcaria, não presta, ele não fez nada. O Grenal de Curitiba, o Wesley foi um dos melhores em campo, que era o técnico. Vem cá, mas o Malo fez um golaço no Maracanã contra o Fluminense, que empatou o jogo ao final do primeiro tempo. Nós vamos pontualizar as coisas? Não, a gente tem que ver o contexto. Até porque eu tenho memória, né? Não, mas o contexto... O Wesley já vinha jogando bem com o Cudê. O Roger melhorou ainda mais o Wesley. Memória todos nós temos. Não, mais seletiva ou menos seletiva. Aliás, sabe que tu consegue... Se tu me lembrar, eu vou discordar. Tu consegue municiar, pelo menos a mim, me municiar para debater contigo. Tu é bom de memória mesmo, cara? Como é que foi o Cudê no Inter? O que ele ganhou nas duas passagens? Já passou, só tô... Peraí, gente, isso é um debate. Vocês não querem debater? Falta 1h30 ainda para acabar o programa. Vocês não querem debater? Eu estou citando um fato pontual em relação ao Wesley. Vem cá, tá bom. O bom de memória, fala para mim, o que tu disse do Brian Aguirre quando ele jogou 2 partidas pelo Inter? A torcida do Inter inteira, tu também. Não, eu não. A bancada eu inteira. Não, negativo. Eu fora. Até porque eu tava fora da bancada. Deixa eu te falar o seguinte. Aí tu tem razão, é bom de memória. Não é que eu nunca erro, eu dificilmente erro. Mas tu dá uns cachorros aqui. Dificilmente erro. Fora quando te interessa, às vezes. Eu dificilmente erro. Estrategicamente, eu posso até não entrar nos debates que é bola perdida. Mas dificilmente eu erro. Mas vamos lá. Que tu é bom de memória, eu vou até anotar. Salzano... Bom de memória. Salzano. Eu tive um chefe que dizia, às vezes até eu erro. Exato. Isso é o REC falava. Acontece. Mas a questão do Wesley, por $4 milhões, eu hoje venderia. Eu também. Na verdade, a proposta são 8. Mas antes eu venderia... Mas o Inter tem que dividir, porque não é todo dele. Antes eu venderia, ou entre aspas, deixaria de pagar salários ou de Borré ou de Ener. Não, é assim, ó. Mas aí alguém tem que querer. Não, mas tem que querer o Wesley também. Mas o Wesley tem o Portland lá no Portland. O Wesley já estava para ser negociado antes. Lembram disso? Era Wanderson ou Wesley. E aí tinha toda essa questão aí, porque tinha um pedaço para o Cruzeiro, um pedaço, não sei para onde, o Internacional. Desde lá que o Internacional não aceitava esse valor. O que tinha que dividir? E eu tô com o Guti nessa aí. Nesse momento... Eu permaneço com o Wesley porque tu não tá com o Guti, porque o Guti vende. Mas ele vende primeiro, Borré ou Valência, um dos dois. Para vender alguém tem que querer, Rogério. Alguém quer o Wesley, ninguém quer Borré, ninguém quer Valência. Borré e Valência. Não, tudo bem, comparação Borré-Valência é que, assim, em relação ao Valência, tá chegando num ponto de uma impaciência tão grande da torcida do Internacional, e até antes de vir para a rádio, ontem eu fiz a cobertura pelo meu canal do jogo, porque toda bola que o Valência recebe e perde, aquela vaia intensa, eu sabe? Só quero ponderar uma coisa. Tá chegando num ponto... É que ele perde quase todas, vai ser melhor para todo mundo eu mesmo. Eu até interrompi o Orestes quando ele ia perdendo a bola pro Mário. Eu falei, o Ener não acertou nenhuma. Nenhuma, ele não acerta. Só que assim, não é passar pano. A gente tem que entender o contexto do jogo, Salzano. Eu até dei nota baixa pro Wesley, pro Ener, porque realmente ele pegou a bola e não conseguiu nem sequer tocar para trás, proteger ela. Ele perdeu a posse de bola, beleza. Não, foi uma vez só. Só que assim, tem uma explicação para isso. Tu lembra do Gustavo Prado no jogo de ontem? Não, ele não entrou bem aí também. Tá, mas não é por culpa dele, nem do Wesley. Só que a vaia não pega porque o time foram quase 60%. Pô, é uma catarse. Mas foram quase 60% de posse de bola pro Ceará, a gente não pode esquecer isso. O Inter se anulou ofensivamente mais pro final. E esses caras entraram nessa barca aí furada. Não é defender. Eu também dei nota baixa pro Ener. Mas o Prado acho que o Ener tá devendo. O Prado tá chegando agora. O Prado tá chegando agora. Não, e ele o Valência entrou no mesmo. O Valência faz horas que tá aqui. Pegar esse ponto esse que é o Salzano citou das vaias e tudo mais, porque ele perde a bola pros 2 zagueiros nesse lance e sim, o estádio vem abaixo vaiando. Nos 2 minutos seguintes, teve uma falta que ele foi cobrar e ele não bateu mal a falta. Ele bateu bem, sim. E todo o estádio aplaudiu.
O torcedor é assim, não dá pra pegar o torcedor como uma base, porque o jogador tá bem ou não tá bem. O Roger mesmo falou na coletiva. E se ele faz É o uma gol, posição ingrata, tem seus vai ao bons... delírio. Sim, e se ele faz aquele gol de falta, a torcida simplesmente ia mal o Ener Valencia no dia de O ontem. Abel Ferreira falou isso ontem. A torcida do Palmeiras ela é muito exigente. Mas hoje ela aplaudiu porque ela também sabe quando a gente se apresenta bem. O torcedor sabe. Ele ficou incomodado com as perdas de posse de bola do Ener, mas ele não ficou irritado com o Ener em si. Pelo menos a impressão que eu tive, tá? Cada um interpreta e outra. O torcedor pode ter a manifestação que quiser. Mas eu não acho que foi pro Ener em si. Foi mais até uma vontade de que dê certo as jogadas do Ener. Algumas métricas aí, tem uma média de insatisfação. Não, tem. Eu, inclusive, mas já falei... desde 2023, lá do segundo jogo com o Fluminense. Merece críticas, não Foi carimbado. E aí ele fez o gol de falta do Grenal, que é tão citado pela gente, e o que a torcida do Inter fez? Meu Deus, o Ener Valencia, naquela semana, era o ídolo. Aí vem, porque ninguém é perfeito, até eu erro, como diria o Orestes, vem também algumas coisas do Roger, que não tem problema, ele pode estar enxergando coisas no CT que a gente não, e eu tenho direito aqui de discordar, não vou dizer agora, meu Deus, o Roger só erra, não, mas eu acho que ele está insistindo um pouco demais com o Borré. Não, jogou bem, Borré. Aí é que tá, fica difícil eu falar isso depois de ontem, ele ter feito a jogada que fez, mas ele continua errando gols, ele é um cara mais decisivo, o Borré já deu a entender que ele demora para retomar quando ele sai. Ele parece assim, meio fora do jeito que o Inter gosta de jogar, mas ontem ele se encaixou bem nessa primeira etapa e eu reconheço isso. Ontem o Inter melhorou muito a sua transição e ele é bom nisso. Ele não é bom de contra-ataque longo, mas transição curta ele é bom. Aí é que tá. Ele tem que estar lá perto do gol na hora dessa transição. Pela característica, pelo modelo de jogo que o Roger tem no Internacional, eu não vejo como ele colocar o Valencia de centroavante e tirar o Borré. Não vejo como fazer isso. O Borré de lado e o Matias de centroavante. Mas o Matias é diferente. Mas por que o Borré de lado se for botar o Matias? Mas o Borré fez uma jogada de Mas o Borré tá jogando de lado. Se a gente lembrar o início do Roger, quando o Roger tentou os dois, o Borré era o lado direito. Eu me lembro bem no jogo lá em Salvador, tal. O Borré do lado direito. E é isso agora que se repete. Só quero deixar claro que ontem a jogada sai por uma circunstância de jogo, dele cair pelo lado. Ele não jogou pelo lado ontem. Não, claro. Mas ele cai pelo lado. Sim, cai. Ele sempre não cai assim pela esquerda, ele cai para a direita. O Borré sempre foi aquele atacante ferradura, que ele cai pelos lados e sai da área. Obviamente que ele vai entrar na área várias vezes. Mas ele faz isso mais do que normalmente os caras fazem. Por exemplo, Pedro Raul. Pedro Raul é um bonecão do posto plantado lá na frente para brigar. E briga bem, às vezes. Incomoda. Esse foi Só que a bola atrapalha. Por que eu perguntei a respeito do... Por que eu perguntei a respeito do contrato do Carboneiro? Tá? E perguntei na sequência no contrato do Ener Valencia. Porque eu vejo que a única maneira possível de enquadrar os dois, colocar os dois no time, seria essa. Você ter o Borré e o Ener Valencia mais fazendo um movimento, né, pelo lado esquerdo, tá? Se bem que ele faz pelo lado direito também, mas o Borré, no meu entendimento, não faz tanto pela esquerda quanto faz pela direita, tá? E tirando o que é o extremo esquerda hoje, que é o Carboneiro, e deixando, né, dentro de um sistema que é mais ou menos apoiado nesse modelo do Roger, um pouquinho diferente. Né, Rogério, isso? Não, mas não dessa maneira. Não dessa maneira ele tentou. Ele tentou deixando o Borré primeiro pelo lado, mas aí o Alan Patrick fazendo uma ligação. Eu vejo que é a minha ótica, que eu respeito opiniões de contrário, evidentemente. O que define isso é que os extremas do Inter fazem recomposição. Não. Tu ter Ener com o Borré, tu perde muito de competitividade, ocupação de espaço e recomposição. Com esses jogadores que aí estão. Então, ele já tentou isso em alguns momentos e ele não deu sequência porque ele percebe que, mas, Zé, ocasionalmente, até é possível num jogo que precisa uma alternativa diferente. Tu já percebeu quais são os corredores? São 5, eu já expliquei aqui. São 5 corredores de um gol a outro, né? Transversal. Quais corredores o Inter trabalha mais nos seus jogos?
o seu jogo, as suas jogadas. Hoje? Sempre por fora. Sempre por Sim. Sempre por fora. Não é corredor por dentro. O Inter é um time que joga fora do bloco. Isso denota uma certa dificuldade de meio campo. Isso é o primeiro diagnóstico que a gente faz. Isso não é um defeito, é uma predileção de jogo. Talvez o Roger nem queira melhorar isso. Carências de meio campo. Não tem problema. Só que é uma característica. A gente consegue ver isso. Tem time que trabalha dentro do bloco, que acelera dentro. Ontem, por exemplo, o Cruzeiro furou o Juventude pelo meio 3, 4 vezes. Porque é o seu estilo de jogo. O Inter, ele gosta daquela transição rápida, bola dos lados, inverte para quem vem por dentro, e aí sim faz seu gol, seja de cruzamento ou de lançamento na transição. Mas o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, sim, que é de um rapidez também na transição. Por que foi legal o primeiro tempo do Inter? Aí é por também características de peças jogador, do time. Foi legal o primeiro tempo do Inter, porque conseguiu fazer isso. Foi legal, funcionou um pouco melhor, mas não foi aquele jogo por dentro, foi o seu jogo internacional. Sim, mas o Alan Patrick, nesses primeiros 20 minutos, distribuiu e caiu. Distribuiu e caiu para os dois lados. Isso aí. Até, eu vou brincar aqui, né? Sempre ouvi os colegas fazendo isso, vou meter minha chifra aqui também. Escrevi no blog, no site hoje, mas... Fizeste a tua coluna? Porque sempre tem colegas, né? Não, escrevi na coluna. Mas é justamente isso. O melhor dos problemas do Inter é que o Inter sabe quais são os seus problemas. Para mim é fundamental isso. Tu tem problemas, porque tu não tem tanto dinheiro, porque a circunstância da temporada acontece, tudo bem. Só que o Inter sabe quais são os seus problemas. O principal deles é tentar compensar a intensidade fora do bloco dentro dele. Ontem, depois da coletiva... Se conseguir, vai ser muito bom. Ontem, depois da coletiva do Roger, que veio a revelação a respeito do Bruno Tabata, eu fiquei me perguntando e pensando por que o Bruno Tabata veio, nesse momento, fazer essa solicitação para o Roger, que quer ser aproveitado, mesmo que a disputa seja pior, mas aproveitado como reserva do Alan Patrick, pelo meio, tá? E não mais pelo flanco. Alguma coisa ele está vendo, eu alguma acho que coisa. Com recomposição também. Pois é, mas não foi nesse momento. Esse momento foi externado, isso já foi uma conversa antiga. Sim, mas de quando? Antiga de quando? Olha, quanto acho que tempo... foi meio da chegada do Roger ou do Bruno, não sei quem chegou primeiro. Eu acho que foi com o Tabata, porque o Tabata já estava com o Cudê. Então foi com o Roger a conversa. Mas aí o Roger externou agora uma conversa de um ano atrás. Não, é porque perguntaram exatamente sobre a utilização do Tabata, né? Não tem Romero, aí o Roger citou, ele já quis mas na do Alan, mas aí a do Alan, a concorrência é difícil e tal. Mas ele pediu isso. Vem com o Roger já. Ele vem junto, né? Ele vem com o Roger. Eu não me lembro quem chegou primeiro. Eu acho que sim. O ouvinte fez uma lembrança interessante aqui, Gutierrez. Ele disse que o Roger falou nessa semana, numa entrevista, que só joga Ener e Borré junto, ou só jogam juntos, se sair o Wesley e o Carboneiro do time. E entrar um zagueiro ou um volante. Ele falou pra gente. Volante. Isso aí. Aquela entrevista do Paulinho com o Falcóvski? Isso, ele fala ali, e a gente até ficou aqui conjecturando. Seria um 3-5-2, linha de 5 quando se defende, e aí... ou um zagueiro ou um volante. Eu entro com um volante. Eu não acho que precisa fazer um 3. Não pode estar sugerindo isso, que ele vai colocar o mercado? Pode mudar o sistema de zagueiro, jogar com 3 zagueiros? Não, ele não vai mudar, não porque ele não fez isso na parada, tanto quando ele no jogo com o Vitória, quando ele botou 3 zagueiros, até se no Esperanto, ele vai botar 3-5-2, não, o Vitor Gabriel foi lateral e foi mal. E ontem ele já voltou para o esquema com 2 zagueiros. Ele fez 3 zagueiros com o Fernando. Mas daí o Fernando descendo, mas é uma coisa transitória. Em um determinado momento daqui a pouco ele avança. E o Roger não é muito dado à invenção. Vocês viram onde é que o Felipe Luiz jogou o Léo Pereira ontem no clássico? Não, era quase ponta. Não, mas foi mal, né? Um clássico horroroso, aquele Fla-Flu de ontem. Horroroso. Mas assim, o Flamengo... 4 chances de gol em 90 minutos. O Flamengo tem que assumir mais a responsabilidade do que tem de grana e de qualidade. Tá, todo mundo vai jogar assim contra o Flamengo. Mas tá no porre, né? O Flamengo, o Fluminense, esses times estão no porre do Mundial. Não, o Renato, olha, o Palmeiras está tão bêbado que goleou, que venceu o Atlético. Ele estava em atividade, né? Naquele ponto, toda a derrota do time dele é o porre do Mundial.
Eu não sei até quando vai esse porre do Grêmio. Já perdeu para Cruzeiro e Flamengo. Olha, que ele não invente curar o porre antes do jogo com o Inter. Esse é o perigo, né? Mas o Inter tem isso de pelo menos entender quais são os seus problemas. Eu considero que algum efeito deletério tem, como teria um efeito positivo, uma conquista. E o Fluminense, ele viu a campanha dele como uma conquista. Ele entrou como o pior e saiu como o melhor. Explica pra mim, que sou grosso, o que é um efeito deletério? Nada. Quando tu vai como Tu sabe o que é um efeito deletério? Não. Nem eu. Bem, vamos falar numa linguagem simplificada. Isso, então. porque assim como eu tenho vários ouvintes também, que não sei o que é um efeito deletério. Também, viu, Zé? Mas, cara, só explica o que é o efeito deletério. Baixou um espírito, baixou um espírito. Tá É um efeito negativo. É um efeito negativo. Tá, então o Fluminense tá com efeito negativo? Não te parece que pode estar? O Fluminense foi recepcionado quando voltou do Mundial, a torcida abraçando e vamos nele. Ele chegou lá menos capacitado que os outros. Isso que eu estava dizendo, ele foi como pior e voltou como melhor. Exato. Então aí há um natural relaxamento. Tu pega o teu principal jogador e tu entra num processo. Mas eu acho sinceramente que não é nem a questão de efeito negativo. É o cansaço, cara. Tu já vem com a maratona de jogos antes do Mundial. Tu vai pra lá, joga a morrer todos os jogos. Não é assim, ó, vou preservar. Não, tu joga a morrer, porque se não joga a morrer, tu teria voltado antes. O Flamengo foi pro mesmo Mundial e quando ganhou de um time mexicano, parece, eu não sei que ele ganhou de 2-0, que ele fez 2 gols, ele administrou, dosou. Da Tunísia, o Esperance. Aí ficou aquela, mas só ganhou de 2. Não, cara, tu tem que dosar. Vai a morrer, quem tem que jogar a morrer. O Botafogo jogou a morrer contra o PSG, ganhou. Já no jogo com o Palmeiras... Ontem foi ganhado o Sport a 46 do segundo tempo. Bom, mas ganhou, né? Ganhou. Do Cuiabano. Exato, ganhou. O que ele tinha que fazer lá? Ganhar. Claro. Então, os times, e principalmente os que foram para o Mundial, cara, esses caras estão nos pés da égua em relação à preparação física. É impossível tu manter um ritmo alto sempre. O Palmeiras foi pro Mundial, empatou com o Mirassol, ontem teve que dar um gás para conseguir ganhar do Atlético Mineiro. As duas coisas são ruins. É o excesso de jogos e não ter jogos. A gente está vendo aí também a mesma coisa dos times que não tiveram jogos durante esse um mês aí. O que para mim o Inter fez... Pegar o Palmeiras quarto, Maracanã. Isso para mim que o Inter fez, e que o Grêmio também, porque eles não estiveram no Mundial, os demais times, foi uma pré-temporada. O que acontece na pré-temporada? Tu vem de férias, trabalha, vai jogar amistoso. Aí prende a perna, tu só consegue ganhar de 2 do Gramadense e do Combinado na Serra. Quando começa a soltar, acho que foi tu que usou esse exemplo ontem. Contra o Ceará já foi melhor contra o Vitória e tal. Vamos ver. Agora tu vai pegar o Santos na Vila. O Santos está na zona do rebaixamento. Mas é aquilo que eu sempre falo, né, Cristiano? A gente pode justificar sempre, mas os fatos são os fatos. Sim. Então eu posso justificar, nem foi o caso, mas assim, esqueçamos o Inter, Fluminense nessa de tô cansado, voltei do Mundial, beleza. Perdeu o seu melhor jogador. Não, aí é que tá, beleza, tudo isso se explica. Sim, mas o Flamengo também, mas perdeu 2 vezes. O Flamengo... E a tabela segue mas tem mais do que isso. O Flamengo tá sem 10 caras ontem. Não é perder o Gerson, seu melhor jogador. Ele tava sem um monte de 3 laterais, porque tu botou o Léo Pereira. Sim, o Wesley tá saindo também. Mas, sabe? Nem e ainda no meio de semana conseguiu fazer uma crise com o Pedro. Então tem todos... Aí foi lá no final, olha a ironia do destino, o gol do Pedro. Eu tava escutando o jogo pela Tupi. O Aranha estava comentando. Eu vi o finalzinho do jogo também. Pelos comentários, o jogo foi uma grande porcaria. E o que salvou foi o gol do Pedro. Bom, o Pedro entra, faz o gol, aí a Flapresa enlouquece, né? Aí pau no Felipe Luiz. Pau no Boto também, que eles não souberam administrar, não sei o quê. Lembrando que é muito legal pro romance, né? Pra escrever um conto, uma deixar crônica. A camisa no chão. Maravilhoso. Mário Só que Filho... assim, ele deu um carrinho, foi oportunista, botou pra dentro. Claro. Ele precisa muito mais do que isso. É legal. Centroavante, né? Só que ele entrou clássico, se torna ainda mais legal maior, por isso. Claro, é tipo o gol de barriga do Renato nesse mesmo clássico. Isso aí. É ótimo, maravilhoso. Mas o jogo do cara, qual tá sendo? Tá se arrastando? Tá treinando bem? Claro que agora o gol fica como, meu Deus, o Pedro tá de volta. E voltando para a questão do Inter, que em tese estaria saindo de uma pré-temporada, eu já vi uma evolução contra o Ceará. Ainda para mim,
Tem que melhorar mais. Mas o Inter sabe que tem que melhorar mais. Mas eu gostei da intensidade do primeiro tempo. Eu achei preocupante que no segundo tempo, quando cansaram os volantes, o Inter tomou um certo sufoco. Mas aí, para mim, o problema é a ausência do Fernando, que não volta esse ano. Mas aí tem que solucionar isso aí. Bom, seria o cara que veio, o Richard. O Richard, isso aí. Eu acho que passa muito mais pela... voltando ao ponto do Bruno Henrique, pela insuficiência do Bruno Henrique do que, de fato, é a ausência do Fernando. A gente não, claro que não sendo muito definitivo de que o Thiago Maia na função ele presta ou ele não presta, mas daqui um pouquinho se tem outra peça no lugar do Bruno Henrique com o Thiago Maia e o Alan Patrick, olha aqui, o cenário pode ser diferente. O Inter quando jogou com Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick, jogou com esse quarteto no meio campo. O Bruno Henrique conseguiu fazer gol contra o Flamengo no Maracanã, e ali foi um empate em 1-1, e conseguiu fazer o Inter ganhar do Corinthians até o Inter ser roubado na arbitragem lá, quando o próprio Bruno Henrique foi expulso. Porque o Bruno Henrique, ele gera essa movimentação de pisar na área, mas com esse trio... O que eu acho é o seguinte, o que eu falei do Bruno Henrique, volto a repetir, ele para mim não é a cereja do bolo, mas num meio campo mais compactado e ele tendo esta liberdade de chegar no ataque e vir recompor na marcação, ele não foi mal. Mas ele tem que tirar todos os mas não, é que às vezes é uma necessidade de jogo. Pra compensar. Numa necessidade de jogo, porque não é esse o meio-campo, e o Roger disse com 3 volantes. É bom para entrar numa partida. É isso. Valorizar a de onde é que ele vem? Do banco. O Guti trouxe um Sim, mas ele está jogando onde agora? Não, agora está jogando como segundo e é titular. O Guti trouxe um gancho interessante sobre os volantes do Inter terem cansado. Mas também tem um outro ponto que às vezes me incomoda no Inter, que é em relação a essa tara de complicar jogos fáceis. Pô, tudo bem, os volantes cansaram, mas já poderia estar 3-0. Se o Borré, por exemplo, não erra os gols que ele errou, o Inter o Inter cria muito. O Inter tem chegada sempre na frente, só que desperdiça muitas chances. Contra o Ceará, ok, 1-0 foi suficiente, mas em outras partidas o Inter pode se complicar porque criando muito, o que é positivo, ele desperdiça muitas oportunidades. Boa memória, tu não vai agora querer recuperar coisas que aconteceram no passado. O Inter Robin Hood rouba dos ricos e dá para os pobres. Que ganhou dos pobres agora. A gente tem que se atentar para duas coisas que o Salzano falou. Primeiro, o Inter não controla tanto seus jogos como a gente gostaria, e não foi o caso ontem. Mesmo número de chutes, bola na trave, sorte do Inter, com todo respeito aos profissionais, que tem uma dificuldade enorme, Pedro Henrique e Pedro Raul, para botar para dentro. Porque o Inter cedeu 10 chutes. O Pedro ficou de bobeira na bola. Deu 9. Ele, né? A posse foi maior do Ceará. A gente também tem que... Eu acho que o Inter controlou muito bem o primeiro tempo. Eu poderia dizer sorte do Ceará, que as bolas que o Inter chutou deu na trave. O Salzano disse que seria só 3-0, mas se não for... Poderia ser 4-3. Exato, podia ser 4-3. Pontual do jogo. Os dois cansaram, beleza, mas poderia estar 3-0. O que vale para todos os treinadores, vale para o Roger também. O Inter teve a jogada para fazer a ligação direta e para explorar quando o Enner entrou, e ele não conseguiu encaixar essa jogada. Não? Para matar o jogo. Ele vai ter jogos duros contra a Fluminense, contra o Flamengo, e essa vai ser a alternativa dele. Então ele precisa trabalhar isso. Mas não tem jogador para isso, Zé. Não tem. O Enner perdeu na velocidade para um grandão lento. Mas não tem. Porque não desistiu da jogada, não porque não tivesse velocidade. Ele vai ter que trabalhar isso com os caras. É o mental, Não, qual é o grandão lento? O zagueiro do Ceará. Marlon. Cara, não é tão lento assim, né, cara? Mas e o Marlon saiu atrás dele e chegou na frente. Não, o cara tá de costas para a bola, o atacante vem de frente, bate do lado e sai, o cara não vai te pegar. Vai fazer falta, vai fazer qualquer coisa. Como é fácil. Se eu não me engano, não era só o Marlon na jogada. Fecharam dois em cima dele ali, e o Valência foi sozinho. Não abriu ninguém para receber. Ninguém tava lá. Aí, meu amigo, tu vai na trombada. Se é o mesmo lance que estamos falando. Não, e foi 1, 2, e o Inter também não produziu mais para ele. Ele não tem culpa sozinho. Agora, que ele parece às vezes que tá meio dormindo, às vezes parece. É o jeito dele também um pouco. Mas dá essa impressão. Nós temos essa divergência, né, Guris? Eu vejo o Enner
parece que desistindo por vezes. Ele tem toda aquela força na seleção, ele tem imposição sobre os adversários, e no Inter isso não rola. Mas aí vem o que eu disse há pouco, o fator local. O fator local. A Thalia citou, teve aquele lance que ele perdeu essa bola, o estádio veio abaixo com vaias, depois a falta, que ele bateu bem e quase fez o gol. O torcedor do Internacional precisa entender também que o momento do Valência tem aquelas situações de Libertadores, que ele perde os gols contra o Fluminense, beleza, mas agora é o momento de apoiar o jogador, porque senão mas isso ainda está muito vivo na memória do torcedor. Tão insustentável. Faz 2 anos, mas é o que todo torcedor fala quando vê o Ener. É mesmo liberar o Valência. Consegue superar, ele tem que... Exatamente. O torcedor não supera. Só se ele fosse titular e tivesse outros momentos positivos também, aí poderia... poderia ter outras memórias criadas. Exato, porque a memória que tem do Ener, a primeira coisa que o torcedor fala quando vê o Ener é dizer, contra o Fluminense perdeu tal gol. Que problema, sabe o que é? Lamentavelmente, nós, Crônica Séria, estamos perdendo muito espaço, estamos à míngua, né? Se o torcedor consumisse mais coisa séria ao invés de factoides... Porque é um ódio que é alimentado. E aqueles chacretismos de ganhar likes... Poderia ser que o Valência... É só tu pensar um pouquinho. Perdeu o jogo contra o Fluminense. Os friccionistas que tocam tudo na conta do Valência, parece que eles não olharam o jogo todo contra o Fluminense. Mas para chegar nesse jogo do Fluminense, teve o jogo lá em Buenos Aires. Se eu não me engano, ele fez gol, né? Não foi contra o Bolívar também. Lá na altitude também. Sim. É que os friccionistas, chacretistas, eles são assim... Então, esse é o meu vilão, porque se eu canalizar neste vilão, os likes eu vou ganhar. E aí tu vai gerando essa usina. E aí é a memória seletiva de criar essa narrativa de que o Ener não presta, tudo no Valência. E é sempre alimentado. Aí ganha contribuição de uns e outros fazendo a média salarial do cara, quantos gols fez e não sei o quê, aí fica mais inflado ainda. Então, eu acho que o torcedor deveria prestar mais atenção naquilo que consome. Eu não vou aqui duvidar da inteligência do torcedor, né? Mas que às vezes eles dão sinais de uma extrema burrice. O torcedor não é questão de burrice inteligente. O torcedor é paixão, é passionalismo. Então não adianta. A paixão gosta de explicações mais simples, mais fáceis. Eu não vou querer polemizar, mas assim... faltou vamos vontade, achar que um de nós individualmente sabe mais que toda aquela imensa torcida que tem lá as suas restrições. Esses caras enxergam, vão a campo, eles percebem quando tem erro. E nem vamos pegar um recorte de um passado e eternizar aquilo como um crédito. O jogador, como repórter, como qualquer profissão, todo dia o cara tem que matar um leão e legitimar o seu reconhecimento. Guardar como crédito, eu concordo que é muito mais difícil, mas guardar como débito é muito mais fácil. E aí eu concordo integralmente com o que disse a Thalia. E essa ficou na conta débito do Valência. É isso. E para ele conseguir equilibrar esse balanço é muito difícil. É que um gol perdido por um centroavante da risca da pequena área não pode ser da conta do treinador. O que é da conta do treinador é quando ele mexe mal, desarma o time e o adversário fica aí dentro e faz a vitória. Mas isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Sempre falamos aqui. Não, sempre falamos uma ova. Quem fala sou eu. Mas sou eu. Agora o Rogério Amaral, que chegou, fez um ano agora, começou a falar. É isso. O problema, e eu não estou botando ganhando o jogo como o patamar máximo. Agora, se tu pegar hoje a grande massa consumidora, o que ela consome? Pego esses chacretes aí e fico botando a conta não só porque é fácil ganhar like em cima disso e ganhar dinheiro. Agora, quem analisa sério o futebol e vê futebol, eu não estou dizendo que aqui é melhor que alguém, tá? Mas a gente é melhor que muito torcedor apaixonado. Porque, embora eu, o único colorado do prédio, eu procuro analisar o futebol como ele é. Independente se é Inter, Flamengo, Grêmio, River Plate, o futebol como ele é. E geralmente, quando a gente analisa de maneira séria, a gente até consegue acertar e convergir nas mesmas questões da bola, certo? Agora, apaixonado de arquibancada que consome chacretes, eu não posso cobrar desse cara porque ele está consumindo merda. E se tu for ver, muito provavelmente tem vídeos já hoje feitos de que Valência não dá mais. Mas sabe por que isso aí? A paciência acabou. Eu vi um vídeo, eu não vou citar quem. Eu nem abri o YouTube de ontem pra hoje, mas eu tenho certeza que tem alguém falando isso. Eu vi um vídeo
onde um chacrete diz que o Johnny não podia jogar no Inter, que ele não era amante de jogador, porque ele tem uma caixa de sapato. O pessoal vai ouvir, vai saber do que eu tô falando, que todo mundo viu. Que o Johnny não presta e não sei o quê, que o PP estava dando sopa no Cuiabá. O que esse vídeo gera, se ele tem um longo alcance? Gera dinheiro. Para quem fez. E o Johnny? Onde é que está o Johnny agora? Também com dinheiro, mais até. Onde é que está o PP? O PP é aquele que jogou no Grêmio, que agora está, não sei, está no Vitória. Que acho que é reserva do Vitória. Então me diz, o José Aldo Pinheiro, o que este vídeo, que daqui a pouco vira uma febre, o torcedor vai se dizer, não joga porcaria nenhuma. Não, cara, o Johnny bem aproveitado... Assim como a torcida pegava... Joga, é claro, joga bem e rendeu dinheiro na venda e está rendendo mais 30 milhões de reais. Quem é que quer se aproveitar bem? Mano Menezes. Pois é, não queria falar, mas... Porque daí vão dizer que eu critico o antecessor lá e tudo mais. Mas é isso que eu tô falando. Agora, a torcida tem que consumir. A torcida consome o que ela quiser também, tá? Mas eu tenho, por obrigação, de fazer uma análise mais... É que como o Rogério falou... Vocês acham aprofundado que o Enner tá bem, guris? Não. Mas como é que Mas eu é acho que nós a gente vê do Enner, não tá nem jogando. Eu acho que nós estamos fazendo uma análise, nós estamos comentando coisas diferentes aqui. Eu acho, na verdade, que os dois centroavantes do Inter não estão bem como não eu estão gostaria bem também, que estivesse. acho. Não. Mas a gente vê mais do Borré do mim, que do Enner, em campo, em minutagem. O que está passando para mim é que é uma defesa intransigente do Enner. Não é uma defesa, como Zé. se a crítica, de quem ousasse fazer a crítica, reconhecer que ele não está bem, estivesse cometendo um pecado, porque ele fosse incriticável. A impressão que está me passando é essa, gente. Não, Zé, ele não é incriticável, mas o que tu tem visto do Enner Valencia para conseguir saber... O que a torcida vê, mas o torcedor é passional, é paixão, ele vai criticar quando o jogador perdeu uma bola. Mas o torcedor ele não vai analisar daqui um pouquinho o lance que ele gera uma chance de gol porque puxa a marcação para ele. É cômodo para nós aqui dizer que o torcedor, por ser apaixonado, não enxerga. Esses caras vão a campo, eles enxergam, às vezes sabem, estão mais informados do que nós. Mas não, a diferença eu não estou dizendo que o torcedor não tem razão, mas eu não falei que o torcedor não enxerga. Eu falei que o torcedor ele se sente contemplado por performance mais apaixonada sobre determinado assunto. E nem que ele é desinformado. E nem que ele é desinformado, exatamente. Só que o torcedor ele vai ter um ponto de sempre pegar muito mais no pé quando um lance por si der errado do que quando dá certo. Assim como às vezes um cara tá bem, a gente aponta um errinho, uma coisa, o torcedor, pô, vocês... vocês não estão vendo o mesmo jogo que eu. Exato, é a paixão do cara. Porque é uma visão diferente, não é defender o Enner Valencia. Mas que o Enner não foi bem ontem, não foi. Eu acabei de falar, eu dei uma nota abaixo de 5. Só que eu também contextualizo que, em que pese o desempenho dele ter sido ruim, foi num momento do jogo em que todo mundo de frente ficou prejudicado no Inter. Cada um tem sua opinião. Eu tenho a minha relação ao Enner e ao Borré. O Enner, para mim, é o titular do Internacional. Horácio, botaria ele jogar mais do que tem oportunidades do Borré. Eu botaria o Borré porque foi o atleta que se encaixou melhor no estilo do Roger. O que me parece, gente, tudo é muito subjetivo na nossa discussão nesse ponto. Menos os erros do Enner e mais a atitude. Ele não me parece com uma atitude de campeão, de vencedor no Inter. Mas parece como é que na seleção ele faz isso, né? É isso que eu quero ver, isso que eu quero entender por aí. Mas quem é que passa essa atitude de campeão no Inter? O menino que entrou ontem, dando voadora, dando carrinho, demonstrava uma vontade de vencer. Porque daí ele é jovem e ele tem que se mostrar. Aí nós estamos falando do Luiz Otávio, me dá outros aí. O Vitor Gabriel, que cobre os dois lados, que sai jogando, ele está sempre numa atitude de definir as coisas. Sim, sim. O próprio goleiro colorado que voltou agora, ele está numa atitude de que ele quer ser campeão. Eu vejo jogadores com sangue nos olhos. Eu não vejo isso no Enner, gente. Desculpem. Tu tá desculpado, mas é que tu só falou guri agora, com exceção do Rocher. Eu não... Porque tu vê isso aí no Alan Patrick? O próprio Alan ontem, ele jogou uma enormidade. Tá, mas ontem tu vê... Ele estava xingando o Carboneiro porque ele queria vencer. Não, ele estava xingando o Carboneiro porque o Carboneiro ia fazer a infantilidade, a burrice de ser expulso. Não sei por que também já ia fazendo. Porque ele tomou um amarelo e saiu para bater boca com o árbitro. A atitude do capitão, sai, tu é burro, tu vai ser expulso. Não é porque ele queria vencer. Meu Deus, nós vamos vencer. Todos querem vencer. Não é isso. A gente não vê o Enner fazendo o quê?
tomando essa dianteira, indo lá. Tá, e a gente vê o Ener, buscando. Salvar o colega. Uma coisa assim, o Ener tem esse perfil dele, ele tem. Eu conheço o Ener há muito tempo. Ele é um cara que anda assim, meio cabeça baixa, não mexe muito os braços. Ele tem esse estilo. Só quando a bola cai no pé dele, ele tem força, tem velocidade. Quando ele brigou com o Magrão, ele queria vencer ou queria o quê? Pois é. Tem de tudo. Isso aí. Eu acho que ele tá. Eu posso concordar que ele talvez esteja meio amuado, meio, sabe, queria estar no time. Tu mesmo perguntou para ele uma vez, quando a gente botou o fone na final do Gauchão, ele disse: eu não tô acostumado a ser reserva. Eu sempre fui titular nos times que eu joguei. Então ele pode estar ele pode estar baixo, mas eu não acho que é sem vontade. Eu acho que é decepcionado, talvez até consigo mesmo, mas, enfim, Cara, é que as discussões são muito extremas, né? Ou a gente tá defendendo o Ener achando que ele tá jogando com o Pelé, extremismo do Brasil. Ou o Ener tá jogando muito mal, sem vontade, e não. O Roger já tentou em 2 oportunidades colocar os dois para jogar. Isso me parece que o Roger tem um entendimento que, no nível desses 2 jogadores, nenhum deles vai ficar satisfeito com a reserva. E quando eu estou falando não ficar satisfeito com a reserva, não estou naquele lugar comum que diz os treinadores: eu não quero que ninguém fique satisfeito com a reserva. Não é isso aí, né? Vocês estão me entendendo. São jogadores praticamente do mesmo nível internacional, seleção. O Valência é muito mais proeminente na seleção dele no Equador do que o Borré na seleção da Colômbia, mas eles estão lá naquele patamar. O Roger tentou uma vez, não conseguiu. Por quê? Porque ele não dispõe de peças para conseguir implementar um modelo que ele queria e já deu mostras disso. Tentou, né, final do ano passado, né, vamos lembrar aqui os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, tentou de novo colocar para ver se tinha uma possibilidade de treinar no início dessa temporada, colocar os 2. Também foi infrutífera essa tentativa do Roger. Eu vejo... Teve lampejos apenas no primeiro tempo daquela derrota contra o Botafogo no Beira-Rio. E depois teve no jogo contra o Flamengo, não foi? No primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Não chegaram a depois jogar os 2 juntos ali? No decorrer da partida, no segundo tempo? Eu vou esperar o da memória responder, porque eu não lembro. Então é nesse aspecto que eu vejo que o Roger vai, de alguma maneira, continuar procurando. E concordo com o Salzano. No modelo de jogo, com os jogadores que tem o Roger à disposição, a característica do Borré se encaixa muito mais que a do Ener Valencia. E a prova, me parece, mais uma vez, acontece no jogo de ontem. Quando ele entra, e de novo, ele não é um jogador de não ter o espaço. Ele tem velocidade, mas ele, se não tiver o espaço para desenvolver essa valência dele, Valência, ele sucumbe. E é isso que eu vejo. Se não tiver possibilidade de criar o jogo para ele, ele não vai render. Agora o Inter tem uma sequência que é boa de novo, né, para pontuar no Campeonato Brasileiro. Vai pegar o Santos quarta na Vila Belmiro, Santos que foi de novo para a zona de rebaixamento, e vai ter o Vasco domingo em Porto Alegre. E na quarta, especificamente, o Inter vai jogar como ele gosta, esperando e saindo em velocidade para contra-atacar. O Inter não é muito bom de propor jogo. Então, diante disso, tem aí o Inter uma possibilidade de encaminhar uma pontuação interessante de recuperação. Acho que o Inter joga em contra-ataque. Contra-ataque, Salzano. Não gosta de propor o jogo? Eu acho que é o contrário. Os melhores momentos do Inter é quando tem a bola no pé. O jogo aproximado de bloco do Roger é justamente isso. A transição que funcionou no contra-ataque é o que o Inter não tem. Não tem, não. Velocidade, contra-ataque, transição. Respeito, mas acho o contrário. Eu acho que o Santos vai agredir o Inter. Eu acho, com certeza, tem que ganhar o jogo. Não, tudo bem, mas e aí? Ganhar, todo mundo tem que ganhar, né? Mas e aí? E qual é o contra-ataque do Internacional? Eu acho que o Inter pode conseguir uma pressão mais alta em cima do Santos. É o que tem que fazer. Pode o Wesley pela direita, o Carboneiro pela esquerda, até porque, pelo que disse o Roger, é um esquema que terá manutenção, não pretende tirar nenhum dos extremos para colocar outro meio-campista. Fazer uma observação diversa dessas duas que vocês fizeram aí com um pedido de licença. O Inter se dá mal nos times fechados também, não joga. O jogo contra o Vitória aqui foi um parto para fazer um gol.
Sim, O jogo bom do Inter é o jogo em que o adversário também joga, em que aí encaixa espaços de ação e reação. Esse é o melhor momento que eu vejo dos jogos do Inter. Sim, mas quando a gente fala em contra-ataque, obrigado. quando nós falamos esse momento. O quê? Não, eu só disse um sim para início de raciocínio. Sacanagem. Não te anima antes. Nós temos que fazer uma distinção. Nós temos que fazer uma distinção. Vocês concordam muito comigo? Quando a gente fala em jogar no contra-ataque, me parece que o time que a gente tem que pegar como modelo é aquele Corinthians do Carille, que foi campeão brasileiro, que só jogava de contra-ataque. Que detestava a bola. Era só isso. Aliás, o Carille chegou, jogou bem contra o Inter, ganhou uma e ganhou do Bragantino agora. Empatou com o Botafogo e ganhou do Bragantino agora. Então não é esse o modelo do Internacional. É evidente que quando para todo mundo atrás é mais difícil de entrar. E quando o outro time quer jogar para ser proponente, também tu vai ter o espaço. Mas eu acho o Inter até mais preparado para encarar essas defesas assim do que propriamente para puxar contra-ataque. Quando sem tentou dúvida. fazer isso contra o Bahia lá em Salvador, não encaixou nada. Aí depois, no segundo tempo, quando suportou, tomou 1-0, saiu com mais calma e fez o seu gol. Claro, e eu elogiei. Ontem foi diferente. Ontem o Inter conseguiu encaixar transições e contra-ataques. Mas também não estava sofrendo pressão. Mas também não foi um contra-ataque do seu campo, por exemplo. Não. Esse lance do Pedro Henrique com o Bruno Henrique... Foi uma trocação, assim. O Pedro Henrique, que foi o lance do gol, é no campo do Ceará. Claro. Tá? E aí, no segundo momento, quando já é passando intermediária do Ceará, o Borré vem pelo lado e pega aquela bola da disputa do Bruno Henrique com o segundo jogador do Ceará. Quer dizer, então já tinha ali um processo de transição de setor. E a transição rápida, como enfatizou o Guti, foi no próprio ataque. Isso. Eu acho que essa derrota do Santos vai ser prejudicial para o Internacional. Vai ser um caldeirão desgraçado, aquela torcida pegando no pé e os caras querendo dar resposta. Vai ser complicado. Eu vou te falar o seguinte, olha, essa derrota do Santos para o Mirassol só foi prejudicial para o Santos. Tu acha, cara? O caldeirão vai estar igual. Mas vai ser o caldeirão vai estar... Eu vou dizer mais, eu acho que o Inter pode tirar proveito, porque a torcida já vai virar contra o Santos, que é uma torcida enjoada. Se o Inter souber administrar, que nem tava Vasco e Grêmio, tu consegue sair de lá pelo menos com empate. É impressionante, né? Ele jogou no lixo uma grande vitória que ele teve contra o Flamengo, tomando 3 do Mirassol fora. O Santos, ele tratou de trazer de novo uma crise para si. Mas o Mirassol é muito mais time que o Santos. O problema é isso. O Mirassol é muito mais time que o Santos. A gente ainda não se ligou que o Mirassol é melhor que muito time. O Santos fez o jogo de exceção, então, contra o Flamengo? Fez. Total. Não, mas olha só, o Santos perdeu muitos gols. Poderia ter sido um pouco mais pragmático no jogo contra o Mirassol ele não perdeu gols. Bota o Hellraiser de volta, fica o time todo aberto de novo. E vem cá, se a gente está falando do Fla-Flu, dos times cansados na retomada tal, que estavam no Mundial, a gente tem que conhecer que o Flamengo lá contra o Santos também estava nessa mesma onda, né? Ainda num processo de retomada. O Mirassol joga só o brasileiro, é um time que tem uma estrutura boa, é um time organizado, está bem treinado. Ponto. É isso aí. E o Santos perdeu gols interessantes também contra o Mirassol. Quando viu, o Mirassol foi lá... Pra vocês terem uma ideia, um dos goleadores do brasileiro é o Reinaldo. Sim, fazendo gol até de cabeça. Já. Fez agora... Na característica dele. Agora, querem que o Reinaldo vá marcar o que ele não sabe fazer? Não. Mas arranja cobertura para ele, deixa ele ir para o ataque. O Guanais faz um baita trabalho no Mirassol. São 12h10, a gente vai fazer um intervalo. Só queria fazer 2 registros aqui de solidariedade pela morte solidariedade à família, pela morte do professor Enio Kaufmann. O professor foi debatedor aqui. Isso. Ele teve um tempo em que ele participou conosco do Ganhando o Jogo numa outra composição. Sim. E eu até ontem pela manhã eu estive no velório do professor Enio, no cemitério israelita. Também desejo aí toda a força à família, um grande amigo que eu fiz, grande amigo. Aqui na Rádio Guaíba ele apresentou durante o ano de 2012 e 2013 o programa Educação na Guaíba. Então, um grande colorado nos deixa, uma figura espetacular, um mestre na arte de lecionar, e
foi um dos maiores professores de física do estado. Então, meus respeitos e minha solidariedade à família. O Enio Kaufmann, que teve uma doença séria recentemente detectada e não resistiu, faleceu no final da noite da sexta-feira. O professor foi muito querido, inclusive, pelos próprios alunos. Fui aluno dele no Unificado. O professor fundou o curso. Exatamente. E tinha o colégio unificado lá no Boulevard Strip Center. A minha mais nova estudou lá. E quando eu recebi do Luiz Carlos Reck, na sexta-feira à noite, a notícia da morte do professor, e eu comentei, estava jantando com a minha filha, comentei, ela ficou emocionada, porque ela disse que tinha sido aluna dele, e que ele era uma pessoa maravilhosa. A imagem que deixa o professor é desse bom ser humano, desse bom colega, desse bom professor, desse grande cidadão, para todos nós. Eu repito, solidariedade à família. Foi conselheiro do Inter também, sim, até 2008. Apaixonado por futebol. Uma bela homenagem, inclusive, antes da bola rolar contra o Ceará, no Beira-Rio. Então, minha solidariedade aí. E uma outra figura, Rogério? Não, eu só quero, porque vocês falaram mais, vamos dizer, estricto sensu, né? Quem conviveu mais com o professor Enio Kaufmann, eu também tive a oportunidade de conviver bastante com ele, mas eu queria fazer essa homenagem num sentido mais amplo. Né? Ele foi um dos precursores, né, dessa questão de pré-vestibulares, e ele, sem dúvida alguma, deixa um legado, né, na educação, que vem sendo seguido já por outros, que são discípulos dele, mas a grande marca fica justamente nisso, né, na questão dos cursos pré-vestibulares. Ele foi pioneiro também, junto com outros, evidentemente, mas esteve nesse pioneirismo. E o outro que nos deixou no final de semana, e que também é conhecido do mundo do esporte, foi o ex-presidente da CBF, José Maria Marim. Ex-governador de São Paulo. O presidente da CBF... Eu acho que o professor Enio Kaufmann não merece isso. Não merece ser colocado na mesma homenagem que o José Maria Marim. O José Maria Marim, tu poderia falar lá no final, morreu o José Maria Marim. Não, mas é isso que o Zé está fazendo. Não, lá no final, quando faltar, for meio-dia 54. Sabe? Porque daí o José Maria Marim foi um grande corrupto. O cara que roubou uma medalha na final de Copa São Paulo. O cara que foi preso por corrupção. Sabe? Professor Enio Kaufmann não. Professor Enio Kaufmann é gente do bem. Mas o professor encerramos a homenagem. Gente do bem. Não, mas então agora... encerra em alta. Professor, valeu. Vai com Deus, professor Enio Kaufmann. Intervalo e voltaremos. Faz isso. Não fala José Maria Marim no momento que tu está homenageando o professor Enio Kaufmann. Se a gente for pegar todos os corruptos que andam por aí soltos, e quando eles não, mas é só quando morre. Só quando morre. A gente vai censurar. Então tu poderia dizer assim, não é censurar. Ai, não, estou sendo... Não é censurar. Tu poderia dizer, morreu também Preta Gil. Sim, mas ela não é do futebol, né? Eu tava falando... mas porra, ela não é do futebol. Nem Zé Maria Marim era do futebol. Ele caiu de paraquedas na CBF para roubar. Mas tá bom, tu tá rindo, tá achando legal, tá bom. Não tô achando legal, não tô rindo. Como é que vai rir de pessoa que morreu? Tô dizendo que as mortes do final de semana associadas ao mundo do futebol, fiz a referência ao professor, que era uma figura adorável, e o outro também foi. Uma figura adorável? Não, do futebol, Cristiano. Do futebol. Não, tá certo. O outro era um corrupto desprezível, mas era um ser humano. Então não mistura um corrupto desprezível com uma grande figura que foi o professor Enio Kaufmann. É isso que eu estou dizendo. Daqui a pouco vai acontecer essa coincidência também. Tem muita gente boa para morrer aí, tem muito corrupto que também vai morrer. Todo mundo morre. E de repente é no mesmo momento. Mas enfim, então estão feitos esses registros e a gente vai para o intervalo. Você está fazendo e preste atenção. Tu que está aí mateando, está prestando atenção na vida, a vida passando. E você não está aproveitando os momentos, os prazeres que a vida tem te oferecido. Meu amigo, está na hora você, guaibeiro, você, guaibeira que está vendo o seu marido nessa situação, de ligar e garantir o seu Alfagrigo no 0800 278 0025. Aquele descontão especial, preço direto de fábrica e um barbeador elétrico de presente. Ligue agora e garanta já o seu. 0800 278 0025. Telefone da sua saúde, 0800 278 0025. Do café com leite saboroso no início do dia, até a vitamina da criançada na hora da brincadeira, da delícia do docinho na sobremesa,
a receita especial da vovó que reúne a família. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e nutrição dos momentos simples até os mais especiais. Onde tem vida, tem Leite Dália. Você, bacharel, tecnólogo ou estudante de administração, já conhece os benefícios de ser um associado do Sindaergs, o Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul? Planos de saúde e odontológicos com condições especiais, parcerias exclusivas com vantagens e descontos em diversos setores, acesso a cursos, artigos e eventos, assessoria jurídica e contábil especializada e muito mais. Fortaleça sua carreira, amplie suas oportunidades e faça parte de quem defende os administradores do Rio Grande do Sul. Associe-se agora. Acesse sindaergs.org.br ou fale conosco pelo WhatsApp 519-8164-6673. Sindaergs, parceiro do crescimento. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Da Celere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Interessados em fazer residência. Vem aí mais um Inari, o Exame Nacional de Residência do Governo Federal. Com uma prova unificada, o Inari democratiza a entrada nos programas de residência em todo o Brasil, melhora a ocupação de vagas e ainda reduz custos. Fique de olho no calendário. As inscrições vão até 30 de julho e as provas serão em 26 de outubro. Para saber mais, acesse enari.webser.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. Eita, fila no pedágio, não acredito. Pai, não acredito eu que você ainda para em pedágio. Não, vai dizer que você tem uma ideia supimpa para isso. Quem tem a tag Banrisul passa sem filas em pedágios, shoppings e estacionamentos, paga no cartão de crédito Banrisul e pode ganhar mensalidade grátis. Tag Banrisul Veloy. Quem tem, passa bem. Pronto, acabei de pedir pelo app. Bye, bye, filas. Boa, filha. Você conhece o Ângelus Plano? São 5 planos para cuidar e proteger da sua família. Teleconsulta gratuita. O plano tem seguro residencial e assistência técnica em chuveiro, eletricista e encanador. O plano tem técnico em eletrodomésticos. O plano tem assistência funeral completa e orientação jurídica pós-óbito. O plano tem Ângelus Plano. Você já tem o seu? Ligue 0800 006 6688 e conheça todos os benefícios. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 19 minutos, estamos de volta aqui pela Guaíba com o debate do Ganhando o Jogo, falando das coisas do futebol, discutindo os assuntos do futebol, sempre em nome de Dália. Os meus 2 ventrílocos não estão aí para a gente fazer o texto dos produtos Dália. Cadê o Ores? O pessoal de Santo Ângelo resolveu fazer um protesto. Tem os 2 ventrílocos? Não, tem os bonequinhos de ventrílocos, quer dizer. Eu estou brincando com o Salzano e o meu padrinho Ores. Eles foram ali pegar um café, daqui a pouco eles voltam, dizendo que tinha uma ligação urgente, que eles estavam atendendo, não sei o que, intransferível. Os produtos Dália, o melhor momento do seu dia, aqui entregando para o ouvinte da Rádio Guaíba o Ganhando o Jogo, que está debatendo o futebol. São 12h19, agora a hora certa é Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar pertinho da PUC. Stara, máquinas agrícolas que fazem a sua colheita render mais. Bem, falamos de Inter na primeira hora e tivemos no sábado à noite, começo da noite, o Grêmio jogando contra Vasco da Gama. Contra o Vasco no Rio de Janeiro. O Rogério foi o comentarista. Tu narraste o jogo? E foi um jogo... Cada jogo, de acordo com os times, tem um nível de qualidade. Nitidamente, o jogo do Grêmio com o Vasco era de 2 times de qualidade precária. E foi um jogo pobre por conta disso. Observando a planilha de Rogério Amaral, gostei muito, viu? Parabéns.
Obrigado, eu esperava que aqui na planilha dos lances da partida, essa folha estaria em branco. Não, mas até que teve bastante... E de quem? Teve chance do Grêmio, teve uma do Vasco aqui. Muito menos do Grêmio. O goleiro do Grêmio foi o melhor muito mais chance do Vasco. Segundo tempo. Segundo tempo. Vamos fazer o recorte. O Zé Aldo já fala daqui a pouco como... Aí ele briga comigo quando eu digo que ele está sofismando. Por quê? Porque parte de uma premissa equivocada. Não é sofisma do Zé Aldo. É que ele observa mais o segundo tempo, onde realmente o Grêmio, no segundo tempo, não teve as oportunidades e perdeu, assim como o Internacional, nós falamos aqui, não repetiu o que fez na primeira etapa. O Grêmio também não. Mas o destaque do Volpi foi especialmente no segundo tempo. No segundo tempo foi o destaque. Primeiro tempo... Primeiro foi 12-6 de chutes, pelo menos só faz score. Às vezes a gente nota diferente, mas só para... E como disse o Mano... E no segundo aí, sim. No segundo foram 19-3. Esperava que essa folha estivesse quase toda em branco, mas até que teve oportunidade. Como disse o Mano Menezes na coletiva, quando foi questionado sobre 30 chutes contra o Grêmio, ele perguntou, quantos no gol? Aí o nosso colega disse, foram 6 ou 7. 7. E aí, pois numa partida onde as equipes se equiparam, 7 chutes no gol não é nada de extraordinário. 6 defesas do goleiro no gol. Então não tem porquê. 30 chutes, sim, mas 30 chutes eu posso chutar da intermediária e, enfim. Eu acho que uma crítica que a gente pode fazer não é nem ceder chances, mas é um jogo em que tu fica vendo o teu adversário o tempo todo, alçando bola na área, ações com bola na tua área, até tu te defendeu bem, enfim. Mas o problema do Grêmio é que eu vejo o Grêmio assim, sabe, é uma força. Continua fazendo muita força, muita força. E no primeiro tempo, mesmo que o Grêmio tivesse aqui, o Salzano conferiu aqui, né, Salzano? Que o Grêmio chegou quantas vezes aqui? Não, o Grêmio teve mais bola na trave. O Grêmio teve 5 chegadas em 20 minutos. Entendeu? E aí depois eu até concordei com a alteração que o Mano fez no intervalo, a entrada do Vila Sante, que surpreendentemente ele deixou na reserva, mas se a gente pensar que o Vila Sante realmente não vinha se apresentando bem, não é nada de extraordinário ele ter ficado no banco. E aí entra no lugar do Edenilson. O Edenilson, ele terminou não sabendo utilizar e jogar com o seu lado direito, que era onde ele estava, municiar mais e trabalhar mais com o Alisson. E aí ficou a bola direta para o Alisson se virando sozinho lá, e foi o que o Mano disse, que aí você termina extenuando, né, o jogador e não tem como aproveitar e tirar o melhor proveito, né, das qualidades do Alisson. Então, o jogo, e eu entendo que o Mano fez certo nessa alteração. Por quê? Porque o Grêmio precisava jogar mais por esse lado, só que não se reproduziu. Às vezes pensa alguma coisa e não se reproduz. E até porque o Vasco precisava, jogando em casa, precisava da vitória. Mas algumas coisas terminaram sendo positivas. Agora vocês e a torcida do Grêmio junto vão virar contra mim. Uma coisa positiva foi o Pavon ter entrado. É verdade? Mas foi, dentro do que se mostrava o jogo, um jogador com mais experiência, quando foi colocado para o lado direito, que foi a saída do Alisson, que já realmente estava extenuado, ele vai e faz um lance que E o Mano falou muito sobre isso na coletiva também, né? Porque não só ele, mas também a torcida... imprensa, no geral, como um todo, tem que saber o momento de criticar e o momento de elogiar. Que foi um bom dia do Pavon. Que citou o Volpi também, porque o Volpi fez grandes defesas também na segundo partida. Tempo fez. A minha maior, até voltando lá ao que eu falei sobre o Inter, né, de que o Inter sabe dos seus problemas, eu acho que a maior preocupação no Grêmio é o Grêmio ter problemas por demais e talvez não saber quais são as prioridades. É diferente do Inter. O Inter tem problemas mais pontuais. O Grêmio, quando a gente acha que, bom, ajeitou o ataque, aí, não, mas tá faltando ainda o zagueiro da direita, tira o meia, bota um volante a mais, são problemas muito maiores, muito mais profundos do que, contrata um volante
saudável que soluciona. Mais complexos. Muito mais complexos. Eu tenho batido em cima disso. Enquanto o Internacional sabe dos seus problemas, por quê? Porque ele vem se reestruturando há um ano, não foi um ano que completou o Roger agora? Um ano. Um ano. Então, o Internacional vem se reestruturando, procurando resolver os seus problemas na medida do possível, dos recursos que tenha. Enquanto isso, o Grêmio é um caldo lá que, vou te contar uma coisa, tá? Vem de um jeito que estava o ano passado, começa esse ano de outro jeito, contrata lá, né, para um modelo, contrata esse ano para outro modelo, e o Mano que se vire nos 30 aí para resolver isso. Tá? E eu acredito e vejo isso, apesar de opiniões em contrário, que eu respeito, né, mas discordo frontalmente, de que não tem nenhuma evolução. Tá? De que não tem nenhuma evolução. Ah, não, Rogério, de novo, tu vai com esse negócio que o Grêmio está evoluindo. Mas o que eu vou fazer? Olha o que o Guti acabou de dizer. Olha o que o Guti acabou de dizer. Olha o que... Não, é sacanagem com o torcedor. Por que eu estou tô debochando e estou fazendo sacanagem com a torcida do Grêmio? Mas essa é uma avaliação. E quando tu tem umas avaliações que eu considero estapafúrdias, eu não digo isso, que tu está debochando. Eu te peço desculpa, acho que fui deselegante na expressão, mas, é uma voz isolada, eu preciso reconhecer. Ok, que eu seja seja uma voz isolada, e aí eu vou me socorrer, sabe, que, se me permite o Guti, no exemplo que ele deu. Quando tu pensa que tu acha uma solução, que tu vê um menino com disposição, com vontade, ok, eu vou começar a colocar esse menino aqui para ele ser o meu titular. Daqui a pouco tu vê que ele não está tão preparado assim, que te compromete num jogo que talvez tu não consiga reverter o resultado daqui a 2 dias, e tu tem que voltar a uma solução que não é a ideal, porque tu estás com o teu outro jogador, que seria opção naquela posição na lateral direita, lesionado, e tu improvisa de novo. Eu gostaria muito de dizer o contrário. Aí tu não tem um zagueiro central de confiança, tu tem que apelar para um quarto zagueiro de pé esquerdo, que vai continuar errando, e daqui a pouco esse jogador vai estar se prejudicando, né? E aí tu tem, qual é a solução? Tu busca lá, tem um menino que está te dando a resposta lá no ataque, ok, só que daqui a pouco tu não tem no meio campo quem te dê a estrutura para sustentar esse menino lá no ataque, que é o Alisson. Então, como é que... Eu só posso ver que nessa circunstância, em relação ao que estava o Grêmio, desde a chegada do Mano, ele teve uma evolução. É uma evolução pífia, uma evolução que não resolve nada? Ok, eu posso até concordar com isso, e que a gente está querendo muito mais, mas com o que o Mano tem na mão, quem o Mano recebeu? Não, só recebeu quem o Mano recebeu? Reserva. Mas aí que tá, eu acho que evoluiu antes da parada, só que agora, no retorno, eu só vejo involução no time do Grêmio. Ou seja, então Cruzeiro, ele evoluiu na mão do Mano e evoluiu. Cruzeiro jogou menos ainda diante do Alianza Lima. Penso que teve uma atuação ainda inferior do Alianza Lima contra o Vasco. E convenhamos, né? Porque se o Vasco converte as chances, principalmente no segundo tempo, seria 3-4-1 pro Vasco. E se o Grêmio converte essas chances aqui que teve no início do jogo, que o Mano disse que precisava ser mais efetivo, mas e assim, aquilo que tu dizes do ataque do Internacional, para o Internacional vale essa consideração, que o Internacional tem que ser mais efetivo, para o Grêmio aqui, não. Dessas chances aqui que tu anotou, o Christian Oliveira, a 4 minutos, é um chute de fora da área. Depois, eu penso que tem uma tomada... O chute fora da área que foi aonde? O Léo Jardim pegou. Ah, bom. Tá, o Alisson ali teve um erro de tomada de decisão. Acho que ali foi um contra-ataque desperdiçado. A grande chance clara é uma grande defesa do Léo Jardim a queima-roupa. Tá? Mas eu não consigo ver evolução. E aí, acho que eu quero que tu me entenda. Tá pronto para tomar 5 do Palmeiras. O Grêmio tá pronto para brigar, para não cair. Mas aí nós temos bola. A bola de cristal chegou agora. Experiência. Tu tem 50 anos de crônica, eu tenho 40. Já vai tomar um saco do Palmeiras. O futebol, vai tomar um saco do Palmeiras. O Grêmio tá preparado para tomar 5 do Palmeiras. Ou vocês acham que não? O Grêmio tá prontinho para tomar 5 de alguém. Uma bola pobre. Não, calma, já tomou 4 do Cruzeiro. Não, mas esse ainda foi moderado. Tomou do Mirassol 4 também. Alguém vai chegar e vai dar uma atropelada. Não, mas o Mirassol... Para aí, o Mirassol não era o Mano Menezes. Não, tô dizendo que tomou 4. O Mirassol não conta.
porque não era o Mano Menezes. Mas é o Grêmio, Conta não, é o Mano. Cruzeiro. Cruzeiro que já era com o Mano. O que fez de positivo Vitória não conta. Conta só o que foi derrota. Mas qual grande atuação teve com o Mano? Não estou dizendo que tenha tido grande atuação. Acabei de dizer. Tá, A evolução pode ser então pífia, que a insuficiente. gente consiga dizer assim, tá, o Grêmio está evoluindo. Eu só vi uma. Juventude. Olha aqui, ó, o Salzano acabou de dizer que evoluiu antes da parada e evoluiu depois. Ou seja, o trabalho do Mano teve tempo, o trabalho do Mano foi péssimo. É bem preocupante a situação dele e daqui a pouco eu vou voltar, eu vou citar o que eu acho que tem que ser resolvido no Grêmio, pelo menos por hora. Mas eu acho que desesperador como já foi, não tá mais. Eu tô um pouco com o Rogério nessa aí. Claro. É um time que tá mais no bolo. Antes ele tava abaixo do bolo. Eu acho que teve... Abaixo do bolo. Não, mas aí... Eu acho que Isso teve é muito algumas pouco evoluções ainda. pontuais. Isso é muito pouco. Bom, Ainda é já preocupante. tá chegando. Evoluções pontuais. Mas que é acaba isso. camuflando todo um contexto de qualidade dificuldade. técnica que não se tem. E não vai se tirar isso. mais do que isso. Perfeito. E aí também traz o ponto do Zé, de que daqui um pouquinho vai pegar um Palmeiras e corre risco sim de levar Não, 5. mas empate sábado no Allianz Parque é guete, tá? Corre Se o Grêmio risco. conseguir empatar contra o A Palmeiras, única Porque o coisa que Vasco eu no sei, Zé segundo Aldo, tempo aqui- poderia ter goleado. A Corre única risco coisa que eu sei é sempre. que o Grêmio não está preparado para colocar 5 no Palmeiras agora, para levar 5. Não, mas assim, ó, eu vou dizer de novo aqui, e eu vou mais uma vez colocar uma parcela mínima de 0 a 100 de 10% para o Mano Menezes. Tem uma hora que tu tenta organizar o time, tu tenta colocar outras formações, só que tu esbarra na falta de qualidade do teu time. E o Grêmio, com todo respeito, ele tem atletas no seu elenco que chega a ser desesperadora a falta de qualidade. Então agora chegou onde eu queria chegar. Então agora o trabalho é da direção Foi até para trazer constrangedor. soluções, Foi não empilhar mais jogadores médios no time. Foi até constrangedor a resposta do Mano, assim, que ele ficou constrangido. Então agora Certo. nós vamos chegar no Eu problema principal. não posso estar Pra invertendo. cima que vai cair no meu olho. E aí o que a gente faz? Quem é que tem a responsabilidade, não vou dizer o poder, a responsabilidade de oferecer jogadores melhores para o Mano Menezes? E aí não entrando Cadê? no mérito de ser A humano gente ou não não, vê o porque diretor qualquer... executivo do Grêmio. Não, tu não Eu vê. não posso, com todo respeito, esperar, e com respeito à profissão digníssima, esperar de 2 advogados que eles prospectem o mercado e saiam atrás de Bom, jogadores. mas tu pode esperar, independente da profissão, que o cara tenha aptidão Não, para e aquilo eles têm. e cobre do seu Agora, diretor específico. Exato. Agora, o cara que Agora- ganha bem, é do mercado e é para isso, Agora, eles esse eu cobro. têm aptidão para isso? Eu acho que eles podem não ter, mas o profissional tem que tentar compensar ao máximo. Claro, tudo bem. Tanto Então, que que a gente- existem clubes que o dirigente político tem menos ingerência, Sim, apesar sim. da responsabilidade, e o executivo é quem realmente toca Mas o ele tem departamento. poder para mudar. Ele tem poder para mudar. Mas E até eu agora tô não foi discordando feito. de ti. É que o cara Eu não sei. tem. Ele não tem poder, não tem qualidade, ele não tem liberdade. E aí? Sabe? E aí tá o Grêmio A apresentando história- o Alex Santana e é isso. A história no treinador. Aí o Mano, claro, para amenizar, macaco velho que é, experientíssimo nesse esporte, que é difícil, ele pega e diz, não, a gente está conversando, vamos achar soluções. É óbvio, ele não vai dizer, não, tá uma porcaria. Mas Não onde é, tem que o fazer. onde é que entra o Mano Menezes, o Felipe Scolari e a direção? Não há um bate-papo legal, integral entre eles? Vamos Mas ele acertar aqui. sabe. Ele sabe que precisa de um zagueiro central. Agora, se tem um diretor executivo que não tem condições de ir buscar no mercado isso, se tem um departamento de prospecção que não busca um central no mercado, se prenderam só na questão do Adrielson e não conseguiram trazer o Adrielson, porque depois foi pela metade do valor que se dizia. Aí, amigo, vai estourar no treinador. A incompetência é do técnico. É que, pelo menos para mim, falar do Grêmio se torna muito repetitivo, né? De novo, o problema do Grêmio é sempre quem tá... A solução do Grêmio é sempre quem tá fora. Quem tá fora entra e não resolve nada. Agora vai melhorar Christian Oliveira e Bright White. Melhorou porcaria nenhuma. Não. Melhorou porcaria nenhuma. A defesa do Grêmio tomou 20 gols. A do Inter tomou 18. A do Grêmio tomou 20.
E é por isso que o Inter está na frente, né? É, por causa dos 2 gols de saldo. E a pontuação é a mesma. Mas a defesa do Grêmio, o time do Grêmio é ruim, gente. O elenco do Grêmio é ruim. Sabe? E agora eu vou ter que ir com o Zé nessa aí. Para mim, o Grêmio ele bateu no teto. Acho que o Mano bateu no teto também. E porque o Mano já deve estar de saco cheio de ver tanta naba e ele não conseguia, essas nabas não jogam. E aí ele não vai falar do Vivian lá, do executivo, mas ninguém traz nada. São uns pecinhos aqui. Eu não sei, sinceramente, eu não sei nem se a culpa é do Vivian. Porque daqui a pouco o cara vai dizer assim, não tem esse zagueiro aqui, vai lá, vai sair por 3 dias, não temos dinheiro. Aí o torcedor agora tá batendo quer que o Marcelo Marques, futuro presidente, resolva, e daqui a pouco ele vai ter que vir mesmo resolver, porque é no dele que vai estourar daqui a 4, 5 meses. Gente, o Grêmio é ruim. De onde é que a solução é o Pavon? Que bela assistência. Era o Vasco. Era o Vasco, que é ruim mais do que também. Isso. Era o Vasco, que é horrível. Simples assim. É que a última imagem que fica aquele quase golaço do André Henrique. O André Henrique é insuficiente, gente. Vai me desculpar. Ele deu um balão lá, deu na trave. Só que o Vasco também meteu na trave. Sim. Um jogo de 2 times ruins, como é que termina? 1-1. Sabe qual é o risco de 2 assistências do argentino? Qual argentino nós estamos falando? O Pavon. Qual é o risco? Para mim, nenhum, né? O risco é total. O Grêmio vai para uma decisão e ele vai virar solução. Mas que decisão? Aqui, a decisão que o Grêmio está se agarrando na mística, dito pelo seu treinador. Tem que dar tchau para a Sul-Americana e rezar para que o ano que vem o Marcelo Marques mude esse patamar. Eu tô com o Suzano agora, né? Chegou até agora. Eu vou dizer uma coisa. Mas não tem dinheiro. O Marcelo Marques está com a cabeça, meu Deus, será que eu não vou disputar a 2ª divisão ano que vem? Não, mas ele não vai deixar isso. Não vai deixar isso. Cara. Ele tem... Mas quando fechar a janela... Sabe qual é a boa notícia para Grêmio e para Inter também, aqui para a província de São Pedro? Que uma vaga já está definida. O Sport caiu. Esse caiu. E acho que o Juventude vai... O Juventude está 10... Mas daí o Fortaleza, Juventude tem 11, Fortaleza tem 11, mas, por exemplo, quarta, o Inter tem que ajudar todo mundo. E ganhar do São Paulo. Mas quem é que o Juventude pega na próxima? Ajudar. O Juventude é pega o São Paulo, que é concorrente direto, vai tomar um sapeca do São Paulo. Qual é a pontuação o São Paulo amassou o Corinthians, o clássico. Amassou. 16º é o Vasco com 14. É a mesma pontuação do Santos. Cara, é critério, não sabe. O Juventude eu acho que Inter e Grêmio com 17, já tá dando. Mas só que o Grêmio, principalmente, ele tem que abrir o olho, que a sequência do Grêmio não é tão formosa assim. Palmeiras sábado. O time é ruim. O Palmeiras sábado, na próxima terça-feira, o Fortaleza em Porto Alegre. Eu vou tirar o Inter, e depois o Fluminense no Rio. Que tá na frente do Grêmio. Mas com a mesma pontuação. São Paulo é melhor que o Grêmio? É melhor, sim. É melhor. Tá atrás o São Paulo com 16. Vitória tem 15. Tá melhor que o Grêmio? Não tá. Vasco com 14. Deu 1-1, gente. É melhor que o Grêmio? Então tá aqui. Vocês vão cair, aí Santos pode subir. Mas tá cedo ainda. Escapar daí. Eu acho que o Sport não caiu? Não, o Sport sim, mas os outros não. 3 vagas, ali é naquele bolo. Só que o Grêmio já tem uma gordurinha. Grêmio e Inter pegaram a gordurinha mínima. Lembrando que a gente não tá no segundo turno ainda. Só que o Grêmio é ruim. O time é ruim. E se não reforçar, vai sofrer calafrios a torcida com esse time ruim. E aí qual é a perspectiva de virada na Arena, na Copa Sul-Americana contra o Alianza Lima? É mínima. É a mística. Não, é a mística, dito pelo treinador. Eu reverti 2 e o Filipão reverteu uma. Vai ter que apelar para isso. Tem outro ponto pra gente considerar também, falando de tabela, é que o São Paulo e o Vitória já tem 15 jogos. O Grêmio tem um menos, que é o Fortaleza, né? Isso. Eu não diria que seja tão só a mística. O Juventude tem 13, por exemplo. Sobre que o Cristiano falou. Não ganha mas esse é o problema. Às vezes é pior até. Daqui a pouco não vai ter um clube que pode ter uma derrocada nesse brasileiro. De começar a perder muitas e muitas posições. O Dorival já tá ameaçadíssimo no Corinthians. Sim, se o Dorival tá ameaçado no Corinthians, um ano não tá ameaçado no Grêmio?
Menos, bem menos. Bem menos. Será que se o Mano tomar um sapeca do Alianza Lima, não classificar, que vai ser segunda eliminação em casa. Isso. Ele teve que reverter. Ele participou do CSA lá e perdeu lá. Mas... E será que... E aí toma do Palmeiras, não vai cair? Eu acho que tem que ver o contexto no brasileiro, né? Porque é a mesma coisa que a gente achar que o Inter merece demitir o Roger e cair nas 2 Copas. Eu sei que são cenários diferentes, e a gente não pensa nisso. E eu acho que o Roger... É que o Inter recuperou nesses 2 últimos jogos no Brasileiro. O Mano, ele tem que levar do jeito que dá até o final do ano. Eu até trago isso cai na quarta e depois vai. Eu tava acompanhando setoristas do Corinthians falando aqui que se perder pro Cruzeiro quarto, o Dorival tá fora. Eu tava ouvindo ontem, os colegas de São Paulo ontem. Aí pode ser que o Mano caia e o Dorival pegue. Tem um detalhe triste no Corinthians. Não, o Vojvoda tá aí, né? O Vojvoda tá aí sempre. Um detalhe triste no Corinthians. Mais fácil tu trocar o treinador do que tu contratar meia dúzia de jogadores. Os caras já internamente já estão assim, Dorival já tá para baixo, o clima não é bom no Corinthians. O clube é uma bagunça. Exato. É claro que vai refletir no campo. Gente, desculpa. O Corinthians não teve grana. E olha que o Corinthians tem grana. Ele não tem mais capacidade de usar essa grana. Nós estamos falando do Dorival que tá lá para baixo. Vocês já prestaram atenção no Mano? Não, o Mano é depressão do nós conhecemos o Mano, gente. Sim, ele é um o Mano está com os culhões estourados, velho. Tu sabe, tu sente. Veja bem. Ele tá próximo de dizer assim, ó, mas também meu lateral, que não sei o quê. Ele sabia também o que estava assumindo. Não, eu posso até crer que ele sabia, mas eu acho que ele não sabia que o buraco era tão fundo. Não. E que a direção que daqui a pouco pode ter prometido. Experiente do jeito. Isso sim. Pode ter prometido alhos e bugalhos e não deu nada. E os caras me deixaram no pincel. Esse é um ponto, porque experiente do jeito que o Mano ele vinha vendo como o Grêmio estava sabia muito bem qual era a situação. O Mano está cumprindo a cartilha que ele cumpriu nos últimos times. E eu vou botar até o Inter nessa aí. Primeira coisa que vê, começa a afundar, barra jogador. Barrou. Se o que entrou deu certo, tá beleza. Se o que entrou não deu certo, já dá desespero porque não vem ninguém. O Edenilson foi reserva com o Mano no Inter, não foi? Foi. E era goleador, não era? Foi. Barrou. Mas quem entrou deu resposta. O Johnny. Aí foi. Aí virou o ano. Aí não vieram os reforços que prometeram. O do Edenilson não era o Maurício? E ele... Não, o Johnny. Era o Johnny. E aí não vieram os reforços que prometeram para aquele ano de Libertadores, mudou a preparação física, deu todo aquele enrosco, né? Aí o Valência teve que esperar, que ia vir, que não ia vir. Bom, aí ele deu um azar que a bela adormecida do Cudê despertou no mercado e foi contratado. No Fluminense, o que aconteceu? Não, ele teve no Corinthians antes, né? Para tirar do rebaixamento. Teve que dar uma sapateada com os 2, 3 lá, e aí o novo presidente disse, não, comigo ele não fica, e não ficou. E no Fluminense é a mesma situação. Foi para apagar um incêndio, começou a ganhar, aí primeiro o Petit foi com o Marcelo, sai fora Marcelo, o Fluminense comprou o Branco, o Marcelo saiu fora. Quem é que ele foi, brigou por segundo? Thiago Silva. O que aconteceu? Sai Mano. Mas ele escapou, a missão dele tirar o Fluminense da queda, ele tirou. Não tem nem jogador dessa estatura pra ele jogar. Exatamente. Mas o que ele já disse? Se ele briga, o cara tá errado. Mas o que ele já disse contra o Cruzeiro? Quem não, eu já tenho que ter vontade, não sei o que. Na outra escalação, o que aconteceu? Sai fora Cristaldo, sai fora Arezzo, que até foi vendido. Não, mas sai fora também Gustavo Martins. Aí é que eu vejo o seguinte. Eu acho que o Gustavo Martins foi uma questão não foi questão de vontade, foi questão de... Quero voltar com o lateral. Quero voltar com o lateral. Sim, aí tu volta com o lateral. É isso que eu digo assim, leão de treino. Daqui a pouco o jogador tem aquela disposição, mostra tal. Não quero particularizar em nenhum deles, tá? Mas aí quando você precisa que ele tenha essa imposição no jogo, ele se esconde. Porque no momento desses, vários jogadores, tá? Eles têm o desempenho do treino, tá? Tu vai para o jogo, eles ficam para baixo. E aí, uns que tá no banco. Uns por vontade própria, como o caso foi do Arezzo, que queria sair, queria ir para Penharol, e outros porque não querem se comprometer. O momento tá ruim, eu não vou aparecer para pedir essa bola. Eu vou até me contradizer aqui, tá? Mas eu não acho que o Cristaldo não tenha vontade. Eu acho que ele é assim. O jogo dele é esse. Eu acho que é isso aí. Não, passa agora, parece que não tem vontade. Não, bom,
Mas eu vou dizer o seguinte, tem coisas que eu tenho que aprender, tenho que confiar mais. Mas é a mesma coisa, não sei se vai dar tempo. Patrick, não é que não tenha vontade. Não. O Alan Patrick, o Alan Patrick é o teu inimigo de estimação. Não, eu tô falando do meu apresentador. Até agora ele não pegou o cálculo para fazer a conta dos gols do Bright White e não disse que tá faltando sangue nos olhos do Franco Cristaldo ou do time do Grêmio. Bright White valeu a pena, Cristiano. Claro que valeu. Eu só tô dizendo que, por um lado, falta sangue no olho, não sei o quê, e o outro, né? Mas tudo bem, né? Aliás, o Bright White ele tem uma coisa boa, ele exemplifica para os outros que o Bright White é um baita centroavante, baita centroavante. Não, ele é, perto do que tem, aí ele é um baita centroavante. Mas a questão salarial agora, eu fiquei curioso, ele renovou o contrato agora. Renovou. Mas é muito abaixo do Valência? Não, ele ganha mais que o Valência. Não ganha mais que o Valência. Pô, então tá bom. Então ele não ganha mais que o Valência, ganha 500 mil por mês. Mas ele não jogou nada contra o Vasco. A mesma coisa que o Valência, na verdade. Ele estava escondido do jogo, ele não encaixou no sistema. Foi um dos piores jogos dele com a camisa do Grêmio. Quem? Bright White? E quase fez um gol. Tu não achas que falta companheiro para ele, qualidade ao lado dele? Ele mudou de atitude. Falta pro monte. Vai jogar sozinho. Ele mudou de atitude. Quem mudou de ele antes ele era muito mais vivaz, muito mais interativo, ajudava, cobrava, voltava. Ele só funcionou bem na bola aérea defensiva sábado. E o Bright White, inclusive, ele é centroavante. Bola aérea defensiva. No ano passado, até da direção cobrou. Lembra quando ele falava? E esse ano também. Só que enche o saco. É só tu que fala? É só tu que fala? Mas os outros... bom, então agora eu vou tentar fazer a minha o melhor possível. E aquele milagre que o Léo Jardim fez, não foi a cabeçada do Bright White? Foi. Quase fez o gol. O Cristiano comete uma pequena injustiça comigo. Eu nunca defendi esse Cristaldo. Eu quero dizer que eu não cometo uma pequena injustiça contigo. Eu começo injustiças gigantescas contigo. Tem um ouvinte até, o Bigodinho Escovapinico, que ontem mandou ali, que eu faço bullying contigo. Eu esqueci o nome dele, eu só vi a foto no Avatar. Que eu faço bullying contigo. Não. Eles acham... os ouvintes me consideram insuportáveis, arrogantes. Eu vi agora... Não tem problema. Eu sou o que sou e diria o maneiro Popeye. Eles não te conhecem, rapaz. Mas também nem quero que conheça. Em relação ao Cristaldo... Mas se me encontrar na rua, eu cumprimento. Vamos um mate aí. São inúmeras vezes que eu critiquei ele como perfil de jogador, não como pessoa. O Cristaldo parece uma pessoa legal, mas ele tem um olhar triste. Isso se reproduz nas pernas dele, ele caminha em campo, assim. Tu tá andando muito com o doutor Ricardo Nogueira aí, cara. Tu tá andando muito com o Ricardo Nogueira. É verdade. Mas é impressionante, né? O jogo dele é triste. O jogo dele é desanimado, é desmotivado. A fisionomia dele é triste. Outro. Gente, imagina se olhasse para a fisionomia do Alan Patrick e o jeito que ele caminha em campo. Não, tu imagina a fisionomia do Thiago Volpe, então. Não, Vem cá, quando o Amaral Coveiro jogava, como é que é a fisionomia do Amaral Coveiro? Um olho para baixo. Não, mas tinha uma atitude, não, mas assim, a lembrança do Salzano me oportuniza voltar na memória que eu estava passando. Vocês têm uma visão que o Grêmio já está eliminado da Copa Sul-Americana. Eu quero fazer uma visão, apresentar uma abordagem diferente. Sim. Esse time do Aliança é uma porcaria, é um time de velho, ruim, e se o Grêmio fizer 2 gols e for decidido nos pênaltis, o Grêmio tem um goleiro que pega pênalti. Então o Grêmio tem boas chances. Mística, estamos na mística, tá bom. Não, pegar pênalti não é mística, pegar pênalti é competência. Vem cá, mas teu goleiro, eu vou dizer o seguinte, outra coisa que eu parei de defender o Volpe, tá? O goleiro pega pênalti, é um chama-gol, cara. É um chama-gol. É um chama-gol. Isso é verdade. É um chama-gol. Se sou eu que falo isso, o Rogério Amaral tem uma... Não, eu acho que ele faz defesa importantíssima. Mas é um chama-gol. Agora eu também, em favor do Volpe, eu tenho que ver assim, ó, quem é que tá na minha frente ali de zaga e quem é o meu volante. Também, sabe, que às vezes dá o desespero, né? O fato de ser chama-gol só quer dizer que tem que fazer uma distinção entre goleiro chama-gol e goleiro errar no lance. São duas coisas completamente diferentes. Goleiro chama-gol é o goleiro que é azarado. Goleiro chama-gol e goleiro frangueiro. Entendeu? São duas coisas. Perfeito, Thalia. Tá? Uma coisa é goleiro frangueiro e outra coisa é goleiro chama-gol. Tá? Nós temos vários exemplos aí. O Cristiano até tem um goleiro que ele não gosta porque no Internacional era chama-gol. Não, desculpa, mas não era é que a gente mistura tudo. O Tafarel não é que eu acho um
baita goleiro. Foi um baita goleiro. Mas não ganhou no Inter. Ponto, pra mim já basta. Se o Volpi for campeão da América e do mundo com o Grêmio, só da América tá bom. Vai ser um baita goleiro. O Renan é um chama-gol. Foi campeão da Libertadores. E quando o Grêmio passou, quando ele avançou da primeira e da segunda fase da Copa do Brasil, que foi muito pelo Volpi, na verdade totalmente pelo Volpi, porque o Grêmio não jogou nada. Pelo Grando também. Nas primeiras fases. O Grando jogou contra o Atlético. O Grando entra pra jogar contra o Atlético também. A gente falou, o Grêmio não vai ter disputa por pênaltis o ano inteiro. Não adianta ele pegar pênaltis, é claro que daí é uma valência dele pegar pênaltis, mas na prática, o quão necessário ele vai ser pegar pênalti pro Grêmio em toda a temporada. Tu quer ver uma coisa sobre o goleiro chama-gol, tá? Eu vou dar 3 lances do Volpi. O Giancarlo contra o Juventude, que ele tomou aquele pombo sem asa. O Valência no Grenal. E o jogo do CSA, que ele tomou o 3º gol, foi de falta. Tu não vê com frequência, o Hulk agora fez 2, mas tu não vê com frequência gols de falta? O segundo gol, se bem que primeiro, os 2 gols, na verdade. Do qual jogo tu Mas falou? Aquele gol atravessado do Aliança. Não, um braço curto. O Rogério, pra mim, ali foi uma falha. Eu acho que esse jogo contra o CSA, eu acho que o Volpi, eu não entendia a ação do Volpi. Ele tentou fazer um golpe de vista, mas depois desistiu. Mas isso eu tô tentando exemplificar o que disse o Rogério. Na falta. Gente, um gol contra o Vitória. Mas a falta eu acho que o Giancarlo, gente, o Valência, é indefensável. Olha beleza. só, eu não. Esse gol contra o CS, eu acho que eu tô tentando exemplificar o que é o chama-gol. Acho que o Valência nunca mais vai acertar aquele chute e tampouco o Giancarlo. Mas quando acerta contra quem? O Volpi. Isso é o chama-gol. O cara do CSA que fez o gol, ele entrou faltando 3 minutos. Ele bateu a falta. Foi contra quem? Contra o Volpi. Eu acho que esse gol é o chama-gol. O CSA não foi o cara que entrou. Enfim, mas o cara era o cara aquele que era o que fazia o jogo, que não jogou aqui. O chama-gol pra mim é esse. O Klemer, uma época do Flamengo, o Romário chamava ele de chama-gol. E era. E o goleiro não vem pro Inter e foi campeão de tudo. Esse gol do Aliança aí, ó. Ederlei, tá? São muito maiores e importantes do que técnicos. Isso não faz deles goleiros. Kleber e Ederlei, eles têm importância, não tô falando isso. Uma são característica que em jogo importante não passava nada. Aura. Mas em jogos menores, eles falhavam muito. Gente, futebol é o quê? Futebol é o quê? É gol, vamos tentar. Não. O que ele é? É que eu não sei o que você está perguntando. Como conceito... É um esporte. É um esporte, mas ele é um jogo, certo? É um jogo. Futebol é lazer. Bom, antes futebol fosse... loucura e gritaria. Rogério, futebol é um esporte coletivo. Ok, é um jogo formado por individualidades. Metáfora o que entra... Qual é o contexto que entra em todo jogo? Claro, tu tem estratégia... Vários contextos, um deles a paixão. E outro é a sorte, não adianta. Mas esse fator é sorte. Não é tão mínimo assim. O futebol é um esporte caótico, sim. Não é tão mínimo assim, Zé. Eu acho que a sorte é uma esfera viva quicando e um campo grande, todo mundo enlouquecido chutando ela. Não é tão muito legal, é muito gente, olha aqui, tem literatura, tem conhecimento. Tu tem que ter a dose da sorte. A dose do caos. Olha o time do Grêmio. Tu tem um goleiro chama-gol. Não é ruim, é chama-gol. Lateral direita, tu tem um porra louca. Tu tem um que vive no departamento médico e tem que improvisar, e um que quer ir embora, que é o João Lucas, e tu tem que improvisar um zagueiro, que tá até no DM. Aí tem que improvisar um zagueiro. A tua defesa, tu tem um cara que tá beirando o ex-jogador e outro que foi uma das maiores contratações, mas que joga de maneira errada, porque ele é canhoto, tem que jogar do lado direito. E na lateral esquerda... Mas por quê? Porque não contrataram... Não, eu tô pegando o time agora. Aí na lateral esquerda, tu nem sabe, tu tem o Marlon, tá? Primeiro volante do Grêmio, quem é? Foi o refúgio do Santos, que é o Dodi, e que com o Mano até está jogando bem. Sim. O Dodi hoje não pode sair do time. E o Vijaçante para mim entrou em depressão. Eu não sei se realmente confirma a informação que ele está jogando com dores no pubis, mas ele não é mais aquela criança que já foi. Vamos perguntar pro Zé a expressão do Vila Sante, qual é? O Vijaçante não está jogando mais o que jogou antes. Ele tem um olhar de peixe morto. Então... Olha, tu percebeu o sistema defensivo do Grêmio? Sim. Vamos mais pra frente? Lado direito, quem é que joga no Grêmio? É o Cristian Oliveira. Que conseguiu queimar o pé com uma garrafa térmica de chimarrão e ficou fora uma carambada de tempo. O Alisson, pra mim, é a grande afirmação que vem da base.
O lado esquerdo, quem é? Mas tem que que joga. joga? Jogador de um tempo Quem joga no lado esquerdo, às vezes é o Amuso, né? O Amuso é um sonrisal, cara. Ele entra, ferve, acaba fervendo. Sabe o sonrisal que ele botou, ferveu, acabou? É, um songamonga. Não é, cara. É efervescência. Ele ferveu e acabou. E não dá nada. Bom, o centroavante é bom. Preciso encerrar. O centroavante é bom. Mas eu quero dizer uma coisa. Que calamidade. Esse é o time do Grêmio. Aí quando tu precisa, quem é que tu vai chamar? Tu chama Pavon e Edenilson. E aí, Cristiano, não, deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu não tô falando nem do Natan Fernandes, que o Mano tentou ressuscitar. O Cristiano deu todo esse time aí e ainda quer ganhar do Palmeiras. Aí larguei de mão. Não, nem do Palmeiras. Vamos encerrar. Se ganhar do Aliança, tá bom. Sejam disciplinados. Um abração para Flávio Floriani, meu ídolo. E para Fábio Floriani. Eu quero abraçar o Fábio Floriani. Já está. Não, tu tá abraçando o Flávio Albino. Eu tô abraçando o Fábio Floriani. Mas que barbaridade. Um abraço grande de toda a nossa equipe. E em teu nome, a gente abraça todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta aqui para continuar debatendo futebol. Até lá. Tchau. Você ouviu Ganhando o Jogo.